Boa noite. Eu sou o professor Luiz Lacerda Júnior, diretor-geral da FEA, e esse evento é um evento que está se tornando tradicional da nossa unidade, porque o pensamento dessa unidade é que a escola é a extensão da família. A gente tem que lidar com os alunos, mas também é muito importante esse entrosamento com a família. Por que é importante? Porque um grande tempo da vida desse aluno, desse rapaz, né, vai ser aqui na FUMEC. E a FUMEC não só tem que preparar o aluno para ser o profissional do futuro, como tem que se preparar o aluno para ser um cidadão, para participar das discussões do nosso país, em todos os níveis. Então, não só nesse momento, mas em outros momentos também, a gente tem que procurar trazer a família aqui para dentro. Não é para ficar vigiando o filho, não é para ficar vigiando o aluno, não. É para que a família tenha consciência do caminhamento, né, desse aluno naquele curso que ele escolheu. Se foi o melhor, se a FUMEC está oferecendo o melhor curso, se o futuro dele como profissional no mercado de trabalho vai ser um grande futuro, que é o que a FUMEC espera, porque depois que o aluno forma, é esse aluno que vai para o mercado divulgar a FUMEC, divulgar aquilo que ele aprendeu. E esse entrosamento com a família, a FUMEC também faz com as empresas. A gente tem um setor que trabalha diuturnamente na busca de colocação dos alunos no mercado de trabalho. A gente também trabalha com a associação dos ex-alunos. A gente tem um evento, todo ano acontece, que é o Jubileu de Prata dos formandos da FUMEC. Então, todo ano tem o aniversário de 25 anos de formado desses ex-alunos. E ali também a gente hoje vê que muitos deles já têm filhos estudando na FUMEC. Porque a FUMEC é muito nova, tem 40 anos, 42 anos. Mas hoje já temos filhos de ex-alunos estudando aqui. E cada vez mais a gente vai procurar abrir esse espaço para essa aproximação que a gente vê que é de grande valia para a escola. Então, a FUMEC toda também está se preparando para isso. Nós temos no mercado de trabalho uma concorrência muito grande, porque tem muitas boas escolas em Belo Horizonte. Então, o nosso trabalho tem que ser cada dia melhorado, e para melhorar esse trabalho tem que atender as famílias. Então, esse evento que a gente denomina de Em Família é exatamente para aumentar a aproximação do conjunto. Professor, funcionário, aluno, pais, avós, né, irmãos. E as críticas construtivas, a gente está aberto a aceitá-las para a gente corrigir os nossos rumos. Então, em cima disso, eu vou passar a palavra agora para o professor Delson, que é um professor fundador da FUMEC, da nossa unidade, que trabalha no setor que tem a denominação de CIAP, que é o setor que integra a FUMEC com a comunidade, com as empresas. E esse trabalho também é muito bom para nós, para os alunos, e esse evento é organizado por esse setor. Aqui na mesa também nós temos o professor Lúcio Flávio, que é o diretor de ensino da FEA, e o professor Fernando, que é o diretor administrativo financeiro. A gente trabalha em conjunto, tudo é feito em parceria, em discussão de uma diretoria única, e a gente tem trabalhado muito em função de tornar essa universidade coesa, né? Porque a universidade nossa é nova, ela só tem em torno de 6 anos. Como unidade isolada tem 44, 42, mas como universidade tem muito pouco tempo, é um bebezinho. Então, quanto mais a gente receber críticas construtivas, nós vamos melhorando no dia a dia. Então, eu vou passar a palavra para o professor Delson. Obrigado pela participação de vocês aqui nesse evento. Boa noite a todos. Meu nome é Delson Diniz, eu sou professor da área de engenharia e coordeno também o setor que é o CIAP, que é o setor de integração acadêmica e profissional. Sou também como fundador da FUMEC,
Vocês podem imaginar a satisfação de ter vocês aqui conosco. A FUMEC, nós falamos que é uma grande família e nada mais lógico do que trazer as famílias dos nossos alunos aqui para que conheçam a nossa escola, a nossa faculdade, para que conheçam os professores, os coordenadores e que para que os pais possam tirar as dúvidas também quanto ao curso que foi escolhido por seus filhos. No nosso setor, e antes eu gostaria até de falar aqui algumas palavras tranquilizadoras. Lá no nosso setor, ao ouvir nossas funcionárias ligando para alguns de vocês, nós percebemos alguns fatos interessantes. Uma funcionária, quando ligou para uma mãe de um aluno convidando para o evento aqui hoje, ela virou e disse assim: o que foi que ele aprontou agora? Foi a primeira reação. Outro fato interessante também, que ligamos, a aluna atendeu. Ela virou assim: se vocês não falarem o que é, eu não chamo nem mamãe nem papai. Mas essa reunião aqui é muito agradável, é trazer os pais com os alunos para que conheçam, tirem dúvidas, qualquer tipo de informação, os coordenadores estão aí à disposição. O nosso setor, que é o CIAP, o Setor de Integração Acadêmico Profissional, nós procuramos o contato com as empresas, com os órgãos públicos, para conseguir estágios e empregos para seus filhos. Nós fazemos esse acompanhamento e a nossa meta é chegar a um ponto em que tenhamos estágios para todos os alunos. Só para que tenham uma ideia, esse ano estamos querendo bater o recorde de 2.000 estágios nesse ano. É a meta nossa para 2008. Além desse contato com a empresa, que nós consideramos que o estágio é a porta que abre para o aluno para o mercado de trabalho, é onde as empresas vão conhecer o trabalho dos alunos e lá eles podem mostrar toda a capacidade deles. Nós procuramos também, através da associação de ex-alunos, esse contato com nossos ex-alunos, que nós consideramos que o ex-aluno nosso é um dos maiores patrimônios que a FUMEC tem. Vocês vão entender bem que o trabalho dos ex-alunos é que proporcionou, junto com o trabalho de professores, funcionários, diretorias, etc., proporcionou a marca FUMEC, que hoje é uma marca reconhecida em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e temos ex-alunos aí espalhados pelo mundo inteiro. E, com toda certeza, o nosso trabalho é para que eles sejam os melhores profissionais no mercado. Felicidade para todos, muito obrigado. Boa noite para todos. Como o professor Lacerda comentou, meu nome é Lúcio Flávio, sou o diretor de ensino da FEA FUMEC. Junto com nós, aqui hoje estão presentes os coordenadores dos cursos que existem na nossa unidade. Eu vou apresentar inicialmente cada um deles, eles vão levantar, para vocês saberem quem são, e logo depois da apresentação ficará aberto para quem quiser fazer alguma pergunta de algum determinado curso, que tiver alguma dúvida, alguma curiosidade e etc. Então, gostaria de apresentar a professora Andréia Vilela Arruda, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Em seguida, o professor Eduardo Georges Mesquita, coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas. Em seguida, a professora Ângela de Souza Lima, coordenadora geral do curso de Design. O curso de Design são 4 modalidades e a professora Ângela é a coordenadora geral. Professor Guilherme Guasi, coordenador do curso de Design Gráfico. Professora Fernanda Loureiro, coordenadora do curso de Design de Interiores. Professor Eliseu de Rezende, coordenador do curso de Design de Produto. Professor Sérgio Roman,
coordenador do curso de Engenharia Ambiental. Professor Gustavo Isaia, coordenador do curso de Engenharia Bioenergética. Professor Márcio Dario da Silva, coordenador do curso de Engenharia Civil. Professor Oswaldo Teixeira Baião, coordenador do curso de Engenharia de Produção Civil. Infelizmente, por motivo de força maior, nós temos a ausência de 2 coordenadores, que é a coordenadora do curso de Design de Moda, a professora Gabriela Torres, mas que talvez, eu acredito, se alguém tiver alguma dúvida, que a professora Ângela, que é a coordenadora geral, possa ajudá-los. E o coordenador do curso de Engenharia de Telecomunicações, que é o professor Guilherme Moutinho, que, dependendo da dúvida, talvez eu ou algum dos outros coordenadores também podemos ajudá-los. Tá ok? Mas esses 2, infelizmente, tiveram problemas de última hora que não puderam comparecer. Mas a maioria está aí e está aberto, então, uma sessão de perguntas para vocês. Vocês ficam à vontade, me parece que basta vocês se identificarem que a moça leva o microfone até vocês. Muito obrigado. Eles disseram que geralmente o curso de Engenharia Civil, na matéria cálculo, são 5 anos o curso todo, né? E geralmente o pessoal de cálculo só sai com 7 anos. Ou seja, parece que eles têm uma certa dificuldade com essa matéria. Eu queria saber o que a FUMEC pode fazer em relação a isso, porque eu acho que dentro desse regime da parceria, quanto mais cedo o aluno formar, mais cedo ele vai poder, de certa forma, estar no mercado de trabalho, e com isso o mercado de trabalho, sabendo que ele foi o ex-aluno da FUMEC, essa propaganda, assim, eu acho que vai ser mais legal para todo mundo. Bom, realmente, a disciplina cálculo é uma disciplina que tem um índice de reprovação bastante grande. Essa questão a gente já está avaliando ela há muito tempo. Eu fui diretor de ensino há 4 ou 5 anos passados, e mesmo naquela época a gente já tentava resolver a questão. E, graças a Deus, de uma maneira bastante tranquila, este segundo semestre de 2008 já modificou bastante a situação. Nós já teremos, eu tenho certeza absoluta, um índice de aprovação bastante maior, e a expectativa da gente para os próximos semestres, o semestre do ano que vem, o primeiro e os outros, essa questão já estará, pelo menos naquela parte que compete à escola, evidentemente a questão ligada à maneira da avaliação, à forma de avaliação, essa questão já está resolvida. É claro que alguém pode perguntar, por que você não resolveu antes? Você está falando aqui agora porque está, entre aspas, me tapeando. Não, porque a questão é de uma dificuldade maior. A FUMEC, ela é uma instituição que tem um caráter não totalmente privada e não totalmente pública, porque a FUMEC é uma instituição, nós somos uma fundação de direito privado. Então nós tivemos algumas dificuldades, principalmente nessa disciplina. Mas eu afirmo ao senhor que nesse segundo semestre de 2008, a coisa já estaria, vamos falar assim, 80% resolvida, e para 2009 em diante ela já estará 100% resolvida. Ok? Mas se o senhor quiser depois conversar qualquer coisa em particular sobre essa disciplina ou quaisquer outras, a gente está à disposição. Nós temos uma facilidade de acesso muito grande. Não, isso aí estou falando para todos os coordenadores, tá? Não precisam ficar preocupados. Vou conversar com o coordenador é difícil, ele é bravo. Não. Pode vir aqui na escola a hora que vocês quiserem. Claro que se marcar uma hora, a gente tem maior facilidade, porque às vezes a gente está em outra atividade, né, para não se perder tempo. Se for por endereço eletrônico, o www.fumec.br, vocês entram lá, do lado direito tem o curso, você clica em curso, abre o curso que você quiser, quaisquer curso, nossos N cursos, abrindo aquele curso, aparece o nome do coordenador do curso, você clica nele, manda uma mensagem para ele no seu telefone, coisa equivalente, a gente imediatamente responde. No meu caso específico, eu nunca deixei de responder nenhuma pergunta, seja de aluno, seja de pai de aluno. Agora, se quiserem marcar uma hora, é só telefonar para cá, marque a hora que a gente conversa mais em particular, ok? E eu gostaria de passar, até é interessante passar para os senhores pais, que às vezes o aluno nem comenta isso. Já há 1 ano e meio que a FEA FUMEC instituiu uma disciplina
gratuita para o aluno, para o calouro, gratuita. Basta ele querer fazer, ele não é obrigado a fazer. Ele tem que procurar a sessão de ensino para se inscrever nessa disciplina. Mas ela, na semana que nós chamamos de ambientação do calouro, a professora Angela Horman, que é a chefe do núcleo de matemática, ela vai em todas as salas dos calouros e avisa da disciplina que é chamada de oficina da matemática. Essa é uma disciplina gratuita. Nesse semestre, nós oferecemos 7 turmas em 5 horários diferentes. Então, como nós recebemos alguns alunos que têm uma dificuldade da matemática do segundo grau, já vem com essa dificuldade, essa disciplina é exatamente para ajudar a transição do estudo lá do segundo grau, se ele não fez bem feito, que ele possa fazer em paralelo com o cálculo 1, que realmente não é uma disciplina simples. Então, vou repetir, como a disciplina é gratuita, ela também é voluntária, depende do aluno querer fazer. Com relação ao horário, ele não tem muito a reclamar não, porque são 5 horários diferentes, de manhã, de tarde, de noite e sábado. Então a possibilidade dele escolher é muito grande. Essa disciplina tem nos dado uma ajuda desse tipo que o professor Márcio comentou. Ok? Boa noite. Meu nome é Bernardo, eu estou no segundo período de Engenharia Civil da FUMEC. Em relação a esse assunto sobre aprovação em cálculo, eu teria um comentário. Por exemplo, eu acho que é mais por em relação à falta de preparação ao ensino à base do ensino médio, do ensino fundamental, do que em relação ao ensino da FUMEC. Eu acho que a maior perda da engenharia civil da FUMEC foi a saída do professor Zé Oswaldo de ensinar, de dar aula de cálculo em relação a isso. Eu acho que é uma excelente pessoa e muitos alunos se reclamavam porque a grande maioria da turma não era aprovada. Mas eu acho que a FUMEC dava todos os instrumentos para os alunos poderem passar, tanto nas monitorias aos sábados e dias de semana, quanto a essa aula que você mencionou, para preparação, a aula básica para a matemática. Que eu acho que é um nivelador, porque ele nivelava nos cursos de engenharia, demonstrando que aquele aluno estaria preparado para as próximas matérias que viriam à frente. Muito obrigado. Boa noite, sou o professor Fernando Reis, diretor administrativo financeiro, e só para concordar como você chama? Com o Bernardo, realmente um dos expoentes da engenharia é a base matemática que o aluno ele assume que está na escola. Ela, há muito tempo atrás, era muito pesada. Pesada por quê? Ele acabou de falar. Ele veio muito sem base e chega aqui até ele pegar um segundo grau completamente defasado e entrar na escola com cálculo e exigido o que pode ser exigido, é complicado mesmo. Mas a escola foi, como o professor Márcio falou, foi olhando, foi vendo isso, verificando, estudando. Então hoje nós temos, primeiro, o cálculo, ele não deixou de buscar, de exigir o que o aluno tem que formar, tem que dar, ele tem que ter esse nível necessário, ele tem que vir com esse nível necessário, e como a gente chegou à conclusão que ele não vem com esse nível necessário, tem aqui o professor Luz falou, essa oficina da matemática. Isso resolve 80% dos problemas daqueles alunos que realmente vêm aqui para fazer um curso bem feito. Meu nome é Elizabeth e tenho filho cursando Ciências Aeronáuticas. Eu queria saber o seguinte, a FUMEC ajuda estágio para os alunos nas outras áreas. O que ela faz para o aluno de Ciências Aeronáuticas? O detalhe é o seguinte, nos cursos de engenharia e outros cursos afins, o mercado é muito mais amplo que no curso de Ciências Aeronáuticas. A aviação civil ela é muito restrita. E outra, existe uma proibição pela ANAC da categoria de piloto estagiário.
A ANAC entende, quer dizer, a ANAC até permite que exista categoria, porém, os sindicatos dos aeronautas não permite, porque esses alunos fatalmente iriam roubar o mercado de trabalho deles. Então, infelizmente, a parte de estágio no curso de ciências aeronáuticas é muito prejudicada. E o professor Elcio, que é o coordenador do CIAP, ele sabe disso. O nosso aluno é prejudicado porque ele vai ter que fazer um estágio em solo. Estágio em solo, as companhias aéreas são poucas, não são como empresas de engenharia que tem aos montes, né? Então restringe muito, tá certo? E acaba que a gente acaba liberando o estágio em outras áreas, que nossos alunos conseguem a estágio em outras áreas, que não tem a ver com a ciência aeronáutica. Isso, inclusive agora, com a nova lei do estágio, isso ficou complicado. Então, mas assim, você tem toda a razão, infelizmente, os alunos nossos são prejudicados nesse aspecto. Não, a gente tem vários alunos nossos estagiando, tem vários alunos, agora, por exemplo, no início desse semestre, a TRIP foi lá e pegou uns 8 alunos nossos lá e levou para lá. Antes a Gol também sempre pegou aluno nosso, nós temos aluno na Gol, nós temos aluno na TRIP, antigamente na Total, a gente tem alunos. Não, de jeito nenhum. Tem alunos nossos que vão trabalhar na área, por exemplo, de check-in, aluno nosso vai trabalhar na coordenação do voo, não são pilotos, não tem nenhuma hora de voo. Não, esses estágios aos quais eu me refiro são estágios em solo. Eles não implicam nem conhecimento de pilotagem, entendeu? Sim, sem dúvida. Mas aí, infelizmente, realmente não tem como. O próprio treinamento dele para poder checar, por exemplo, o piloto privado e depois o piloto comercial, é o estágio que ele faz. Tanto assim que na matriz curricular nós colocamos essas horas de voo como estágio supervisionado. Na realidade não existe o estágio na ciência aeronáutica, mas a gente colocou assim porque é assim que funciona. Ele só vai, na realidade, estagiar nessa área específica de pilotar, pilotando nos aeroclubes, infelizmente. Inicialmente, eu gostaria de dar uma pequena explicação. Nós temos que entender que um curso, no caso específico de engenharia civil, ele prepara o aluno para várias ramificações da engenharia civil. Ou seja, estradas, hidráulica, estruturas, construções, edificações, etc, etc. Então, muitas das vezes, uma determinada pessoa tem um interesse maior numa área e imagina ou desejaria que houvesse um número grande de disciplinas naquela área que ele tem interesse. Claro, se nós fizéssemos assim, o curso não terminaria em 5 anos. O curso iria terminar em 8 anos, em 9 anos. Ele teria que ter uma gama de disciplinas muito grande. Então, o que a gente faz, nós temos um curso de engenharia civil, onde a nossa matriz curricular atende a todas as ramificações de engenharia civil, para que o aluno, ao formar, dependendo da oportunidade que ele venha a ter na vida profissional, ele está habilitado, junto ao CREA, para atuar em todas as áreas. Então, muitas das vezes, isso é difícil de entender no primeiro momento, que eu tenho, por exemplo, 3 disciplinas da área de estrada, 4 disciplinas da área de estrutura, 6 disciplinas da área de hidráulica e assim por diante. Para quê? O aluno passa a ter essa capacidade profissional depois. Porque muitas das vezes, a chance profissional do aluno, ela não aparece agora, ela aparece no meio do caminho. Eu mesmo, por exemplo, quando eu entrei para me formar, eu entrei para fazer engenharia mecânica. No segundo ano, ou seja, no 4º período, eu mudei para engenharia civil. Não sabia qual a área da engenharia civil que eu ia trabalhar. Trabalhei na Copasa como estagiário, trabalhei na área de topografia. Depois eu caí, entre aspas, na área de estruturas, uma área que eu gostei e permaneci nela atualmente. Então, a gente procura ter esse rol para conseguir abraçar, entre aspas, todas essas áreas de engenharia. Claro que a área de informática é extremamente importante em qualquer dessas formações, em qualquer dessas ramificações de engenharia. Mas nós temos disciplinas na área de informática. Nós temos, por exemplo, uma disciplina optativa na área de desenho informatizado. O aluno pode optar ou não por ela. Ela é optativa, né? Escolha. Agora, de qualquer forma, o que eu aconselharia a qualquer aluno, por exemplo, a minha filha estuda engenharia civil.
Eu pus ela estagiar, ela nem pode saber disso. Eu pagava o cara, eu pagava para ela. Para ela poder estagiar, achando que estava ganhando na área de desenho. Eu fiz isso como pai, que eu estou falando. Consegui conversar com um amigo meu, arranja um lugar, ela não tinha capacidade de produção nenhuma ainda, estava muito no início. Eu falei, não, faz assim, paga o salário mínimo, eu te pago, você paga para ela poder já começar a criar interesse nessa área. Então ela começou a trabalhar na área de engenharia civil dessa forma, como uma estagiária, entre aspas. Então eu acho o seguinte, você como aluno pode nos procurar, fazer as suas colocações, mas eu tenho que respeitar todas essas ramificações. Porque o grande problema hoje, principalmente depois que mudou a nossa legislação junto ao CREA, antigamente nós éramos regidos por uma resolução chamada 218, hoje já não é mais 218, é 1010, onde se o aluno não tiver estudado na instituição, por exemplo, vou dar exemplo de estrada, vamos supor que eu não tenha a disciplina de estrada no engenharia civil, nenhuma na área de estrada. Se você formar e não estudar nenhuma das disciplinas de estrada, você não pode trabalhar em estrada. O CREA não te habilita. Então eu tenho que pegar uma gama de variações de possibilidade de trabalho em engenharia para que você possa atuar nela. E aí, apesar de todos os meus colegas aqui, né, a engenharia civil abraça uma gama muito grande. E aí pode acontecer esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, se você quiser depois nos procurar, nós podemos estudar uma forma. Mas eu tenho uma disciplina optativa nessa área. Ok? Eu sou mãe do aluno que faz engenharia civil e ambiental. Na ambiental ele está no 3º período e na civil ele está no 2º. Aí nós temos algumas dúvidas. Por exemplo, ele fala assim, mãe, eu gosto das duas, mas vai chegar um momento que ele vai ter que parar uma para continuar a outra, né? Porque não dá para fazer as duas até o final. E ele fala assim, mãe, a civil tem muito estágio, a ambiental sai um ou outro. Agora, a ambiental é o que fala, né? Que está aí bombando, que não sei o quê, é o futuro. Então, assim, ele fica na dúvida, qual parar, se for pensar em relação ao estágio, e por que sai tão pouco da ambiental e muito da civil. Bom, com certeza, entre engenharia civil e ambiental ficaria confuso, não tem dúvida. Uma complementa a outra. Nós temos muito aqui no FUMEC, o aluno que faz ambiental e depois vai fazer civil, demora uns 2 anos, 2 anos e meio, ou vice-versa. Né? Forma civil vai fazer ambiental. É realmente duas funções complementares. E igualmente interessantes. Então é uma questão difícil realmente. Tá? Não, tem. Tem. Com certeza tem. Não. Bom, tá. Porque a ambiental, se ele fizer civil de manhã e ambiental à tarde, não dá tempo não. Mas se ele fizer ambiental à tarde, civil à noite, pode fazer estágio de manhã. E no Rio, 20 semana inteiro. Mas assim, agora, com relação ao estágio, realmente tem mais estágio na engenharia civil por duas razões. Primeiro, porque a engenharia ambiental é um curso novo. Ele é novo no Brasil, tem 14 anos. E na FUMEC tem 8. Então, realmente é um curso novo. É claro que as oportunidades de estágio são menores do que na engenharia civil. Tá? E principalmente pela outra razão. A engenharia civil está bombando total. Está faltando isso no mercado. E está faltando estagiário de engenharia civil. Então, é uma situação até que ela não é permanente. Isso é muito simples. Agora está excelente. Há 5 anos atrás estava ruim. Só o fato de existir o parque aí já criou obra para tudo quanto é lado. Então, engenharia civil, só para dar essa notícia para vocês, foi o curso que teve mais candidato para vaga aqui na PEC, foi o curso civil. Há 5 anos atrás não era assim. Então, isso é muito simples. O ambiental não dá para dizer que ele é simples, porque eu não fez no primeiro ciclo ainda, está começando, né? Agora, está muito bom. Eu não tenho problema de aluno que está fazendo ambiental e o estágio é obrigatório, ele não formou porque não conseguiu o estágio, todo mundo consegue. É menos que civil, com certeza, mas a minha dúvida é porque o curso é novo. A FUMEC ainda não formou em outubro. Eu queria saber a expectativa do FUMEC com relação a esse curso novo. E baseado no que o professor respondeu, a engenharia ambiental com 14 anos está com dificuldade de colocar alunos no mercado. E a bioenergética com
um curso novo. Qual a expectativa desse período? Eu lembro que há um ano atrás, né, professor Lúcio, nós estávamos aqui apresentando o curso antes de ele ser implantado. É um prazer muito grande estar aqui. E já recebeu uma pergunta. Acho que a senhora fez a pergunta e deu a resposta. Claro que engenharia bioenergética é um curso novo. Eu brinco, há um ano e meio atrás o termo não existia. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou criador do curso. E eu sempre digo para os meus alunos, eu sou gaúcho de Porto Alegre, eu não sairia do Rio Grande do Sul, deixaria toda a minha vida lá e viria para cá se não acreditasse na FUMEC. Como tudo que está começando, eu sempre digo para eles, a gente tem os prós e tem os contras. Com relação ao aspecto legal, eu não tenho nenhum problema. O curso foi feito conforme as diretrizes do MEC, atendendo o que o professor Márcio acabou de colocar. Enfim, nós estamos com toda a legislação ok, e isso não vai haver nenhum tipo de problema. A nossa expectativa é a melhor possível. Eu, particularmente, discordo um pouco do professor Sérgio, eu acho que tem muito estágio na área de ambiental. Agora, é a questão do muito para o demais. No caso que nós estamos falando, que na ambiental tem muito, e na civil tem demais. Então, eu não vejo problema em estágios nesses dois cursos. Como o próprio professor disseram, até hoje não houve esse tipo de problema. Eu quero dar 2 dados. Nós estamos no 2º semestre, não terminamos o 2º semestre, e eu já tenho 3 alunos nossos que estão estagiando. 3. Contra a minha vontade, diga-se de passagem. Porque eu acho ainda que eles estão muito novos. Eu já tive a oportunidade de já fui chamado pela Copasa, pela CEMIG, pela Fiat, e eles já me pediram estagiários. A resposta que eu dei para eles foi não. Não, porque eles estão muito jovens ainda. Estão fazendo cálculo 1, estão fazendo cálculo, alguns já estão fazendo cálculo 2, vão começar as primeiras disciplinas agora, mais profissionalizantes, no início do ano que vem. Então, portanto, a minha expectativa em relação à questão de estágios é a melhor possível. Porque com todas as empresas que eu tive a felicidade de conversar, a minha caixa de e-mail está sempre cheia, porque eu estou tendo que responder, inclusive, perguntas para todo o Brasil, né, do nosso curso aqui. A minha expectativa é a melhor possível. Agora, é claro que nós temos algumas questões que têm que serem esclarecidas. Qualquer conhecido dos que estão aqui, se falar o que faz um engenheiro civil, todo mundo vai saber. Agora, se perguntar o que um engenheiro bioenergético vai fazer, poucos vão dar a resposta. Então, nós temos esse desafio. E o desafio, com o professor Nelson, junto ao SEAC, é justamente que muitas empresas que precisam, não sabem que precisam. E nós vamos ter que ter um trabalho muito grande de conscientização dessas empresas. Claro que as grandes, como a Fiat, que eu fui lá fazer uma palestra na divisão de motores, na Copasa, na própria CEMIG, é tranquilo, mas existe uma série de outras empresas que precisam. A minha expectativa, pelo que eu estou vendo do mercado, e eu acompanho isso diuturnamente, as nossas turmas não vão ter dificuldade. Não vai ser a mesma coisa que a ambiental, não vai ser a mesma coisa que a civil, isso é óbvio, porque nós estamos começando agora, não dá para competir como a gente... Eu sou engenheiro civil de formação, a engenharia civil é a mãe de todas as engenharias, e como tal, ela tem uma evidência muito maior. Nós temos um caminho de construção aqui na FUMEC, e esse, aliás, foi o motivo principal que eu vim para cá, porque a FUMEC dá uma infraestrutura muito grande, não só para nós, professores, coordenadores, mas para os alunos. Então, eu tenho certeza que todos os alunos vão estar muito bem colocados, certo? Mas nós vamos ter que vencer uma barreira do desconhecimento. Isso o ambiental, há 14 anos atrás, quando começou, teve. Agora que as coisas, quer dizer, o termo engenharia ambiental, ele já está mais difundido no mercado, mas como eu brinco, bioenergética há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 10 meses, sequer o termo não existia. Eu criei esse termo há 1 ano e meio atrás. Então nós temos essa tarefa, né? Eu tenho ido a muitas escolas, muitas empresas, para dar palestras única e exclusivamente para dizer do que se trata o curso. Até eu brinco, gente, vocês não estou pedindo para vocês virem fazer o curso necessariamente na FUMEC. Eu quero que vocês saibam que ele existe. Tem um ditado que diz que a gente não ama aquilo que não conhece, certo? Então é mais ou menos por aí. Quer dizer, eu quero que as pessoas conheçam o curso, né? Que saibam que ele existe, que saibam aqui que ele veio e, consequentemente, depois vão escolher para fazer o curso, ou as empresas, que é essa questão que nós estamos conversando agora, né? Vão abrir as portas. Mas
considerando já os calouros que já estão estagiando, que são o número de 3, eu já estou muito satisfeito, porque, sendo que um deles começou no semestre passado, eu não tinha terminado o primeiro semestre, já estava estagiando, e mais 2 esse semestre. Então eu acho que, apesar de um trabalho muito grande que nós vamos ter que fazer, porque eu estou praticamente imbuído afora as questões administrativas na coordenação do curso, justamente é nesses contatos de divulgação. Ok? Existem outras entidades de ensino já nesse curso também? No Brasil, nós temos 3 cursos de engenharia bioenergética, nível de graduação. Eu tive a felicidade de implantar os 3. Além da FUMEC aqui, nós temos a Universidade, a Uniara, em Araraquara, a maior região produtora de etanol de cana-de-açúcar do mundo. Né? O curso lá está muito bem, só que ele é mais voltado para a área de cana-de-açúcar, como não poderia deixar de ser, etanol. Né? E na Universidade do Oeste do Estado de Santa Catarina, no campus de Chapecó, nós também temos esse curso de graduação. São as 3 que estão desenvolvendo o curso. Cada uma no seu nicho, cada uma na sua especificidade. Aliás, um dos motivos que me fez vir para a FUMEC foi que a proposta da FUMEC, que ela aceitou quando eu fiz a sugestão, foi que fosse um profissional mais abrangente, bem como o professor Márcio colocou. Ou seja, de que a gente possa ter um profissional que tenha uma capacidade de trabalho maior. Não que nas outras 2 isso seja ruim, mas eu entendo ainda, como criador do curso, que isso é mais interessante. Tá certo? Eu sou engenheira arquiteta, formada na Federal, mas também fui aluna aqui da FUMEC no curso de transporte e trânsito, pós-graduação. E eu acho que pelas exigências atuais, eu procurei propiciar para os meus filhos a oportunidade de intercâmbio fora do país. Todos os 3 filhos, inclusive a mais nova, está fazendo intercâmbio agora no high school. E o Bernardo, ao voltar no high school, fez vestibular e passou no FUMEC. Ele teve um interesse, desde que voltou, de ter uma nova parceria, um novo intercâmbio fora do país. Eu gostaria de saber se a FUMEC dispõe hoje de convênio, parceria com outras universidades nesse sentido, para que o universitário também tenha essa possibilidade na sua área. Eu vou aproveitar e vou passar para o das outra pergunta. José Márcio, sou engenheiro formado pela PUC em 77. Tenho 31 anos de formado e durante toda a minha carreira, uma coisa que me incomodou muito foi a falta de formação na escola. Não sei se é só a PUC, mas eu acredito que seja nas outras também, é que a gente é formado para ser empregado nos outros. A vida inteira você tem uma formação voltada para isso. E a gente descobre que você tem um potencial enorme para ter o seu próprio negócio. E eu gostaria de saber da minha FUMEC se ela pensa nisso ou se faz alguma coisa nesse sentido de melhorar essa formação de forma que o aluno passe a ser também um empreendedor. Eu acho que isso faz muita falta para a gente, principalmente engenharia, que é um campo muito aberto e dá grandes oportunidades para se abrir bons negócios próprios. Em relação à pergunta da parte de intercâmbio, a FUMEC tem um setor, a Universidade FUMEC tem um setor que foi criado através da FEA, que chama Setor de Relações Internacionais. E existem vários convênios firmados pela Universidade FUMEC com escolas da França, da Espanha, de Portugal. E como é um setor novo, né, isso todo dia existem escolas de fora, empresas querendo fazer convênios com a FUMEC. Então é um setor novo, tem grandes oportunidades, tem vários alunos que já fizeram, já voltaram, ex-alunos, né, formados também, que vão fazer pós-graduação. Então, tem várias opções. É questão da gente sentar, conversar e expor, mas esse setor ele fica na reitoria. Mas a FEA tem um representante dela que leva essas questões, então a gente pode fazer uma exposição detalhada para o aluno que tem interesse. E tem também, no começo da semana de ambientação, essas explicações são dadas para os alunos da escola. Então, isso é uma área que a gente acredita que vai fazer diferencial também para a FUMEC. Quando ela tiver isso bem estruturado,
e bem implantado. Com relação à pergunta do aluno próprio desenvolver o seu negócio, essa é uma qualidade que a FUMEC tem também, porque, na realidade, dentro da FUMEC, nós temos vários professores, ex-alunos da escola, que são donos do seu próprio negócio. Muitos, não são poucos não. A gente tem uma gama enorme de ex-alunos também que têm as empresas próprias e trabalham dentro do mercado. Então, dentro das engenharias e também nas outras, porque as outras são mais novas, a procura por aluno da escola para preparar esse aluno para o mercado, é difícil a gente encontrar hoje aluno disponível para fazer estágio. Está todo mundo fazendo estágio, todo mundo aprendendo. Essa parte de empreendedorismo, né, a gente tem um curso, que é o curso de Engenharia de Produção, que dá essa ênfase muito forte para o aluno criar o seu próprio negócio. A FUMEC tem uma vantagem muito grande em relação às outras escolas, que é essa preparação dessa forma como você perguntou. A gente acredita muito nessa preparação dentro das disciplinas profissionais do curso, e a gente tem exemplos dentro da escola, através do CIAP, né? Os ex-alunos vêm à escola, mostram o que eles estão fazendo, buscam os alunos. Então isso a gente tem uma gama muito grande de pessoas já nesse nível de preparação para o mercado. Pode melhorar. E a engenharia é um campo vastíssimo para o aluno fazer o seu próprio negócio. Ainda mais hoje, a gente pode citar, dentro da FUMEC hoje, nas inscrições do vestibular, as áreas que estão com uma procura muito grande. É lógico que o país está num pool aí de crescimento grande, então, quando tem esse crescimento, a engenharia sai, mas aí sai todo mundo atrás, né? A procura pelos cursos da FES estão enormes, são os que mais procurados hoje dentro da universidade, são todos os cursos que estão dentro dessa unidade de nossa FERI. Eu gostaria só de completar a fala do professor Lacerda, respondendo ao nosso colega. Eu também sou dessa época, eu formei em 74, o senhor formou em 77. Naquela época, realmente, a gente vivia uma época de país que só se falava em emprego, realmente. Hoje a coisa mudou. Houve já um tempo atrás que a nossa fala sempre era essa: olha, os empregos estão acabando, vamos trabalhar por conta própria. Muita gente andou falando isso. No caso específico aqui do nosso curso de Engenharia Civil, nós temos 3 disciplinas voltadas para essa área questionada. Uma delas chama Direito Empresarial, onde nós discutimos toda a parte contratual, todas as questões ligadas à legislação, ligadas à empresa, contrato, etc. Temos uma disciplina chamada Organização Industrial e Administração de Empresa, onde trata disso. E temos uma outra disciplina chamada Planejamento e Orçamento, que também trata da área de planejamento, quer dizer, mostrando isso. E, completando isso, o professor Lacerda disse, e eu posso falar isso de cadeira, porque eu trabalho em 2 universidades, as duas grandes no Belo Horizonte, que é o UFMG e o FUMEC. Eu diria para o senhor o seguinte: cerca de 100% dos professores de disciplinas profissionalizantes da FUMEC são militantes da engenharia. Cerca de 100% dos professores de disciplinas profissionalizantes, não as básicas, matemática, muitas vezes a pessoa mexe só com aquela área e tal. Das profissionalizantes, 100% dos nossos professores são militantes na área de engenharia. E vários deles, inclusive, com empresas próprias. Então, eu acho que no nosso caso, eu estou falando por mim. Nós saímos na frente nesse aspecto. Isso eu posso falar porque eu estou em 2 universidades, eu vejo o que acontece aqui e o que acontece lá. Estou falando de competência da universidade, estou dizendo isso. Estou dizendo nessa fala que foi questionada. Ok? Bom, gente, boa noite. Meu nome é João Paião, eu sou o coordenador aqui do curso de Engenharia de Produção Civil. Então, não poderia deixar de dar uma palavrinha rápida para vocês aqui agora, já que foi tocado nesse assunto, né, de preparar um profissional para não ser empregado, para ser um profissional empreendedor, porque é exatamente o foco do nosso curso. Eu só gostaria de saber se existem mais pais aqui de alunos do curso de Engenharia de Produção Civil. Bom, então é só uma palavra rápida, né, para complementar a pergunta que o senhor fez. O nosso curso, nós temos, ele engloba toda a engenharia civil e, além disso, nós temos disciplinas que promovem a formação de um profissional empreendedor, né, de um profissional
preparado para ser líder, tomar decisões acertadas, onde ele tem uma educação financeira, uma educação para investimentos, né, que infelizmente na grande maioria dos cursos universitários o aluno sai praticamente ignorante nisso, né? Então nós temos diversas disciplinas nessa área de gestão e eu estou à disposição depois para informações a respeito disso. Tá ok? Mas é o foco do nosso curso, é de ser um profissional empreendedor. Boa noite. Meu filho é estudante aqui de Engenharia de Produção Civil. O professor Baião já fez uma colocação aí que é mais para empreendedor. Eu gostaria de saber dele ou da mesa aí, qual é o momento certo para o aluno que está ingressando hoje com 17, 18 anos para iniciar o estágio. A hora mais correta para ele iniciar o estágio é a partir do 4º, 5º período, quando ele começa com as disciplinas profissionalizantes do curso de Engenharia de Produção Civil. Nessa hora ele já vai ter concluído aproximadamente 70% do curso de Engenharia Civil e vai iniciar com as disciplinas de gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de projetos, marketing, né, mais para frente empreendedorismo. E então seria desse mundo, ok? É um curso que visa preparar o aluno para as mudanças do mundo atual. A nossa principal palavra desse curso é mudanças. Vamos lá. Eu fico olhando hoje em dia essa crise imobiliária, crise financeira que o mundo está vivendo, e queria saber, por exemplo, a gente vê muita coisa aí falando de que pode prejudicar, porque a área de civil é de construção civil. Esse olhando está envolvido essa parte de imobiliária, de venda de casa e tudo. Essa crise pode afetar muito o mercado, apesar do mercado estar muito em alta, pode ser que exista aí um impacto muito grande, ou vocês acham que isso na área mesmo não vai afetar muita coisa? Eu vou me permitir divergir dos meus colegas que falaram sobre o estágio. Eu tenho um ponto de vista diferente. Me lembro muito bem, no semestre anterior, uma aluna minha de introdução em engenharia, claro que eu vou falar o nome dela, questão de ética a respeito a ela, veio conversar comigo sobre esse assunto. Eu vou tocar no outro, só para mostrar que eu vou falar a minha verdade, e alguns vão acreditar, alguns não. Então essa aluna veio conversar comigo, me perguntando o que eu achava dela estagiar. A aluna minha no primeiro período de engenharia civil, produção de engenharia. Porque ela estava tendo um problema com o pai dela. Que ela queria estagiar, o pai dela não queria deixar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso agora, né? Aí eu chamei ela em particular na minha sala e falei, olha, eu tenho um ponto de vista. Desde que você não vai brigar com seu pai, eu não quero isso, longe disso. Se você for estagiar e não largar os estudos, eu sou favorável você começar no primeiro período. Eu posso divergir de todo mundo. É um contra todos, não tem problema nenhum, mas é o meu ponto de vista. Eu sou favorável você estagiar no primeiro período, desde que você não seja explorado pela empresa. O grande problema é que as empresas não pegam aquele aluno de mão de obra barata, o cara qualificado de mão de obra barata, e começam a explorar o cara. Fica aqui até de madrugada, até sábado, domingo, fazendo orçamento, coisa equivalente, e aí o cara larga os estudos. Aí está errado. Eu falei, ó, se você não largar os estudos, você der primeiro prioridade à escola e depois do estágio, eu sou totalmente favorável. Falei para ela, mas pelo amor de Deus, não brigue com seu pai, não. Falei assim, eu também sou pai, tem 3 filhos. Pronto. Um período depois, essa menina me manda um e-mail, está lá no meu computador, pode lá ver quem quiser. Ela manda um e-mail me agradecendo demais, porque eu dei aquela opinião, ela está tremendamente satisfeita, quer até ir na minha sala fazer uma palestra sobre isso. Então, só para mostrar que nós temos a liberdade de divergir, de eu dar opiniões diferentes. Agora, voltando à pergunta do meu colega, que foi inclusive meu aluno, eu acho que, não sei quem vai saber responder essa pergunta, não. É uma coisa conjuntural do país, a gente não sabe até onde isso vai afetar. Se você me perguntar, você acredita que vai afetar muito? Eu acho que não. Da mesma maneira que eu dei a opinião contrária, eu falo, eu acho que não. Porque a gente tem procurado ler sobre isso, tem procurado ir atrás. Os governos, tanto estadual e federal e também municipal, falam que vão continuar investindo, porque precisam. Né? Nós precisamos de emprego no país. O que conseguiu mudar o país antigamente foi que soltou obras, saíram obras, por exemplo, o PAC, quando ele foi aprovado, acho que muitos de vocês sabem, 504 bilhões de reais. 504 bilhões de reais para a obra do PAC em termos de Brasil. Quer dizer,
Então, eu acho que vai dar uma freadinha, talvez vai dar uma pequena redução, talvez não, mas eu acho que não vai afetar. A gente está tendo resposta disso nos nossos colegas que trabalham na área de projeto lá fora do mercado. A gente faz esse contato muito frequente. Todos dizem o seguinte: parar, não vai parar. O que acontece é o seguinte: há um problema diferente no país, em nível de país, o que você faz? Eu vou esperar só um pouquinho para ver o que está acontecendo. E isso pode ocorrer. Algum investimento de monta maior, dessas empresas de grande porte, elas podem diminuir, ou frear, ou aplicar de uma maneira mais lenta. Isso pode ocorrer. Mas eu acredito que não, honestamente acredito que não. Porque a engenharia, aí estou falando de todas as engenharias, né, é o maior índice de emprego do Brasil. Se parar, nós vamos ter vários problemas de novo. Então eu acredito que não vai afetar. Vai diminuir, talvez possa diminuir. Agora, qual é o percentual? Pode ser que aqui tenha alguma pessoa na área de economia, algum economista. Se ele tiver mais propriedade para falar, pode falar, vamos escutar a opinião dele. Mas eu acho que não vai afetar nesse nível, não. Acho que não. É que nenhum de nós aqui questiona que para um bom profissional sempre tem colocação. Então, a nossa contribuição é a seriedade e a dedicação com que a gente faz a formação desses meninos, né? Hoje, a gente tem entre os alunos, não só os meninos, a gente recebe muito pedido de obtenção de novo título, a gente tem todos os cursos, o perfil de todos eles, se a gente olhar a matriz curricular, é o perfil generalista, e uma instituição que leva a sério isso de sala de aula, de cobrança, de exigência, de experiência prática. Então, em todos os cursos, sem exceção, temos as aulas teóricas, temos as aulas de campo, temos as confraternizações, como a gente está tendo aqui. Então, a gente faz a nossa parte, formar um bom profissional. Fazendo isso, eu acho que a gente vem vivendo uma crise após a outra há muito tempo. Temos aqui entre os nossos professores gente com 40 anos de formato, 30 anos, eu vou fazer 20, 10 anos, e todo mundo sempre trabalhou. Então, eu acho que é uma questão de dedicação. A gente faz a nossa parte. Agora, o aluno também tem que fazer a dele. E eu brinco sempre com os calouros, eu sou professora do primeiro período, eu pergunto, quando vocês preenchem qualquer formulário, tem lá profissão, escrevem o quê? Estudante? Qual que é a carga horária de um trabalhador no nosso país? 44 horas por semana. Vocês não têm mais do que 25 horas de aula. Então, se virem para completar a carga horária ou muda de profissão. Porque se cumprirem essa profissão estudante aqui com a gente na Universidade FUMEC, eu acho que a gente não tem que preocupar com estágio, com emprego, com o perfil do empreendedor e nem com crise, com nada que está acontecendo no país e no resto do mundo. A gente está contra o recado. Então, vamos assistir agora a palestra da jornalista Inácia Soares. Essa competente jornalista é apresentadora do programa Mesas de Negócios da TV Belo Horizonte. Ela vai falar sobre o que as empresas buscam nos profissionais. Então, eu convido a jornalista Inácia Soares para participar. Esse caso real era a vaga para um vendedor desta empresa em nível nacional. 300 candidatos passaram pela pré-seleção da equipe de RH, sendo que 10 foram finalistas, passando aí por meses, né? Foram 4, 5 meses de etapas diferentes desse processo de seleção, até que 2 finalistas ficaram empatados. E quando eu digo que essa situação estremece um pouco a gente, é porque, primeiro, eu gostaria que esse auditório tivesse lotado. Vocês pais que estão aqui e os poucos estudantes que vieram com seus pais ou desacompanhados, vocês estão de parabéns, pais. Porque há quantos anos os nossos pais não conseguem mais acompanhar os seus filhos? E a gente vê isso no mercado, né? Os professores veem isso na sala de aula. Vocês sabem a falta que pais e mães presentes fazem na vida de um profissional. Não estou falando de uma criança nem de um adolescente. Eu costumo brincar com os empresários do meu programa que é mais barato do que investir milhões por ano no desenvolvimento de suas equipes seria adotar um jardim de infância e cuidar das criancinhas e empregá-las quando estivessem na idade adulta. Porque vocês fazem muita falta. Então, quiseram a FUMEC que tivesse fila lá fora e que esse evento tivesse que acontecer mais de uma vez. Porque provocar essa reflexão em vocês, primeiro vindo aqui buscar informações sobre os cursos dos seus filhos, tendo curiosidade, questionando, sabatinando os coordenadores e os professores
Isso é um papel de pai, sim, de mãe. E o que nós vamos falar aqui hoje vai servir talvez para vocês também, como profissionais que são, cada um na sua área, mesmo já experientes, mas com certeza vai servir para vocês no café da manhã, dar um conselho mais específico para o seu filho, naqueles finais de semana raros, eu sei, cada vez mais, em que vocês conseguem parar todo mundo, almoçar junto, jantar, fazer um lanche, porque essas informações são importantes. Acompanhe o que aconteceu nesse caso real, Jadilson. O que aconteceu foi que o candidato 1, selecionado, olha o currículo dele, ensino médio, básico, foi só até o 3º ano, ele tinha mais de 10 anos de experiência como vendedor, que era a vaga, né, para a qual ele estava concorrendo, vendedor nacional. E ele estava competindo com o candidato 2, que tinha uma graduação em administração, 2 pós-graduações, e tinha pouquíssima experiência, nem 1 ano na área como vendedor. O que vocês acham que aconteceu? Esse diretor da área comercial que estava coordenando esse processo, ele é um executivo que sempre me chamou a atenção, há mais de 10 anos eu o conheço, na primeira entrevista, ele nunca teve medo de contrariar quem quer que seja para levar adiante uma opinião ou uma decisão sobre a qual ele tivesse muita certeza. E olhando nos olhos dos 2 candidatos, ele percebeu que quem venceria seria o candidato número 1. Por quê? Na opinião dele, Jadilson, muda pra gente, por favor. A opinião dele era de que ele tinha um brilho nos olhos que o outro candidato, totalmente preparado do ponto de vista acadêmico, não tinha. Não tinha experiência, não tinha a manha da venda, não tinha uma postura como vendedor. E o que aconteceu foi que ele acertou que em 3 meses, esse vendedor contratado para o mercado mineiro se tornou campeão nacional de vendas dessa empresa. Isso aqui é rotina? Isso aqui é regra? Claro que não. Claro que quem tem graduação, pós-graduação, entra no mercado com um peso diferente. Mas isso aqui também acontece. Isso é um caso real. Que eu acompanhei, eu vi, conheci os candidatos, conheci os líderes desse candidato em todos os níveis e sei que a empresa não se arrependeu em nenhum momento por ter deixado o candidato número 2 de fora. O RH, sim. O RH ficou muito triste com esse diretor comercial, mas como ele era um executivo de muita força nessa empresa, ele bancou essa decisão e ficou com o candidato número 1. Mas isso acontece nas empresas. Eu conheço empresários que contam para mim o que os faz decidir por essa ou aquela pessoa, por esse ou aquele candidato. Tem empresário que já me respondeu o seguinte: Inácio, eu não contrato esse pessoal que anda assim não, ó. Anda jogando quadril, sabe? Vai para frente, o ombro tá para trás. Tem que ser quem anda firme assim, ó. E ainda mostra para ver. Olha o nível de subjetividade. Isso existe. Claro que o RH está evoluindo, tá? Claro que as empresas que são especializadas em processos de seleção estão cada dia melhores, com ferramentas mais apuradas para se conhecer as pessoas. Mas a subjetividade está presente no ambiente empresarial o tempo inteiro. É líder que não vai com a cara de liderado, é liderado que não vai com a cara de líder ou de chefe, ou seja, qual for a postura desse coordenador de área. Isso acontece o tempo inteiro. Então não vamos nos enganar achando que o que prevalece é a lógica, porque não é. A lógica, no caso que nós acabamos de contar, seria do candidato número 2. Teoricamente mais preparado para entender uma empresa que cresce mais de 50% por ano, no segmento que é de TI. Quem melhor do que um profissional que acompanhou a teoria, o que está acontecendo no universo da informação, que levou da academia o mais apurado, conhecimentos frescos, pesquisas recentes e tem ainda aquela base teórica fundamental. Claro que seria o candidato número 2, mas o que aconteceu não foi isso. Então vamos passar agora para um outro caso real em que atitude fez total diferença para os profissionais envolvidos. Esse se trata de uma universidade lá de São Paulo, uma universidade privada, que na época em que essa situação aconteceu, isso tem 5 anos, eles tinham apenas 3 mil alunos, e naquele exato instante, há 5 anos, eles contrataram um sistema de gestão integrada. Não sei se todo mundo conhece, né? São softwares interligados entre si, contabilidade, com o financeiro, com contas a pagar, com a produção, com o acadêmico, no caso da universidade. Eles interligam toda uma organização, permitindo que uma área converse com a outra silenciosamente, sem que ninguém tenha que compartilhar relatórios. Ou seja, uma nota fiscal que chega já vai direto para a contabilidade, que já vai para o financeiro e que sai lá no contas a pagar, contas a receber. Então, essa interligação, a empresa entendeu, esta Universidade Paulista, que ela, se não desse esse passo tecnológico, que
e exigiu um investimento bastante significativo, mais de R$300 mil, isso sem considerar horas extras de profissionais, caso fossem necessárias para implantar o sistema. E as horas extras costumam, quem é da área de TI sabe, né, costuma elevar o preço de uma implantação de uma forma assim, quase que dobrando o preço inicial da compra do sistema. Essa universidade estava passando por uma mudança muito grande. Ela tem mais de 50 anos e o fundador estava deixando a coordenação da universidade, passando para os seus filhos, que tinham uma mentalidade completamente diferente. E eles entenderam que para administrar a universidade e fazê-la crescer, eles precisavam dar esse passo de tecnologia. Gente, alguém aqui já passou na sua empresa ou ouviu alguém contar histórias de ter vivido a implantação de um sistema de gestão integrada? Levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, até poucas pessoas. É ou não é um drama? Até hoje ainda é. Até hoje, a hora que o computador está dentro da casa da gente, está no carro, está na bolsa, né? O computador já é nosso amigo, nosso companheiro do dia a dia, mas ainda assim, a implantação de um sistema costuma provocar úlceras, internações, demissões, situações muito sérias, porque os profissionais não dão conta de acompanhar o nível de mudanças que a implantação de um sistema provoca. E o que aconteceu nessa universidade foi o seguinte, Jadilson, muda pra gente. Todos os diretores e gerentes foram demitidos. Como é que eu descobri isso? A universidade não conta isso. Eu fui 3 anos depois dessa notificação, eu estive nessa universidade gravando uma reportagem mostrando a dificuldade que foi implantar o sistema de gestão integrado. Com uma série que eu fiz no Brasil inteiro, com empresas de todos os portes, mas de segmentos bem diferentes entre si. Essa universidade foi uma delas. E aí eu vou perguntando, eu vou entrevistando o diretor, o gerente, pergunta quanto tempo você está na empresa? Fui anotando, 3 anos. Todo mundo 3 anos. Eu falei, gente, o que aconteceu nessa empresa há 3 anos? Porque eles não tinham me revelado essa informação. E aí foi perguntando para a diretoria atual que eu descobri. Foi quando começou a implantação do sistema de gestão integrada. E adivinha o que aconteceu? Apenas um diretor dessa faculdade, que era exatamente o diretor acadêmico, muda por favor, Jadilson, ele permaneceu no cargo. E aí, olhando bem para esse professor, eu fui entender por quê, né? Por que tinha acontecido. Ele era uma pessoa que adorava mudança. Sabe aquela pessoa assim, boa de papo, leve, simpática, um diretor acadêmico alto astral, animadíssimo, bem-humorado. Ele deu conta da mudança. Tirando ele, todos os outros diretores e gerentes dessa universidade foram demitidos. Imagina o marco disso para a carreira de um profissional. Ele não deu conta da mudança, que hoje é um pré-requisito no mercado. Então vocês têm que auxiliar os seus filhos a gostar de mudança. Que seja provocando uma confusãozinha dentro de casa, que seja deixando com que ele se torne mais íntimo desses processos de mudança. Porque a rotina ela é muito prazerosa, por um lado, porque ela nos dá tranquilidade, porque automaticamente vem a confiança. Eu já sei fazer, sei desse jeito, ninguém vai me tirar essa confiança, essa certeza, esse saber. E dentro das empresas, você entra fazendo as coisas de um jeito, 2 meses depois muda tudo, seja a sua diretoria, a sua liderança que mudou, um sistema novo que chegou, um software, um procedimento novo, uma fusão que acontece, uma venda. A mudança faz parte hoje do universo das empresas. E os profissionais ainda estão pelejando para entender a mudança e o que está acontecendo. Jadilson, passa para a gente, por favor. E o que acontece dentro desses processos de mudança é que os profissionais passam mal. E aí eu coloquei uma foto aqui bem emblemática, porque o que acontece com esse nosso tema, não é o que as empresas querem dos profissionais. Na verdade, eles querem que a gente ande numa linha reta, só que essa linha reta é bem espetadinha, né? Não dá para acertar, não dá para ter certeza, não existe uma fórmula que possa fazer com que vocês saiam daqui e vão encontrar seus filhos em casa, ou mesmo aqui na faculdade, se eles estiverem estudando aqui agora à noite, com a certeza de que, olha, você descobriu aqui o que ele precisa para ser um profissional bem-sucedido. É um conjunto de pequenos fatores de um investimento com certeza bem feito na graduação, na formação desse profissional, que o início é aqui dentro dessa faculdade, buscando a formação específica. Então aqui nós temos cursos de todas as áreas, professores e coordenadores estão aqui conosco hoje, podem acrescentar mais informações específicas para a área, mas o que acontece é que, em linhas gerais, é isso. O que acontece é que as empresas querem que os nossos profissionais se virem. Jadilson, pode passar, por favor. E aí eu digo para vocês que, resumindo, não tem regra. Realmente não tem uma regra. Vocês vão ter que usar a percepção de vocês, a experiência de vocês, o amor de vocês pelos seus filhos, e eles, juntando tudo isso,
há orientações que podem mudar o tempo inteiro e eles têm que estar atentos. Não tem... Eu já entrevistei profissionais de todo tipo que têm explicações para o seu sucesso da mais variada ordem. Então não tem uma regra. Eu conheço empresários extremamente bem-sucedidos que têm um primário e outros que estudaram na França, que fizeram graduações diferentes no Brasil, 2, 3, foram buscar pós, doutorado fora do Brasil. Claro que tem empresário assim também. Então tem bem-sucedido de um jeito, tem bem-sucedido de outro. Tem que encontrar o seu espaço primeiro aqui dentro, para depois encontrar o seu espaço no mercado. E não há tendências claras. Essas tendências que são claras, que podem nos orientar, elas são resultado desse apanhado que você pode ler em jornais, da sua própria convivência nas empresas. Eu imagino que aqui a maioria seja já profissional, né? Aqui tem alguém que não trabalha, algum pai que não trabalha? Dona de casa, que é a tarefa mais nobre de todas, é a que põe ordem na casa. Muito bem. E a senhora está aqui. A senhora se informa de que maneira sobre o mercado para estar aqui ajudando seu filho? Internet, revista, televisão, jornal, rádio. A informação hoje, ninguém tem desculpa para não ter acesso a ela, não é? Então essas tendências que são claras, já disse, tenta ficar um pouquinho mais acelerado, para a gente não precisar de ficar falando toda hora o seu nome. Vamos passar, por favor. A ideia é de que eu gosto de trabalhar com algumas informações escritas, porque tem gente que é mais visual e menos auditivo. Tem o sinestésico, então tem que ter um pouquinho de fala, de barulho, de imagem, de cor. Vamos passar, por favor, Jadilson. Dentro do que a gente pode resumir como sendo uma formação básica, isso considerando a função gerencial, ok? Os técnicos não precisarão de metade disso, o especialista mais pontual, aqueles de cargos menos relevantes dentro da empresa. Mas quem está numa faculdade de engenharia, de arquitetura, de design, em geral está buscando um cargo gerencial ou uma visão mais ampla para que ele possa ter, inclusive, o seu próprio negócio. Nesse caso, a graduação é o básico. Você não entra em nenhum processo de seleção desse tipo de referência para gestão se você não tiver a graduação básica. O seu currículo de formado em alguma faculdade é fundamental. E aí tem a pós. Hoje, o que é muito comum, ao contrário de 20, de 10 anos atrás, era que o profissional se formava, ia para o mercado, trabalhava 2, 3 anos ou até mais, e até que ele pensava em buscar uma pós. É muito comum, eu encontro muitos profissionais com 20 anos de carreira que não têm pós. Esses profissionais estão sendo cobrados. E é muito comum nos cursos de pós você encontrar pessoas de 50 anos, 55, 60, que foram pressionadas pelo mercado, que sentiram necessidade de buscar mais informação. Aquela experiência prática já no cérebro, ele precisa de reflexão, ele precisa também de ter uma experiência teórica, algo que possa motivá-lo à reflexão para que ele possa produzir melhor na prática, pontualmente, juntando a toda a experiência que ele tem. Além disso, tem que falar o inglês. Em Belo Horizonte tem uma grande empresa que, para recrutar os motoristas que vai carregar equipes de vários departamentos, ele tem que ter faculdade. E está assim de candidato. Tem muito engenheiro, infelizmente, tem muito administrador. Eles estão podendo escolher. A verdade é que essa regra que eles colocaram, como a SLU tem em Belo Horizonte, que tem que ter 2º grau completo, para, inclusive, trabalhar na limpeza da rua de Belo Horizonte. Então, as empresas estão podendo escolher. Então, cada vez mais, elas estão elevando o nível e os furinhos da peneira estão cada dia menores, porque elas estão podendo escolher. Informática tem que saber. Não adianta ter medo de computador. Claro que a moçada que está chegando já tem o computador como uma ferramenta normal. É tão habitual ligar o computador todos os dias, mexer, seja para qual motivo for, seja Orkut, pesquisa de escola, e-mail, mas o computador faz parte da rotina dos mais jovens. Mas aqueles profissionais que já estão no mercado há mais tempo, muitos estão tendo e tiveram muitas dificuldades e tiveram que se movimentar, porque sem isso as empresas não iriam conseguir manter a vaga. E um detalhe interessante, antigamente você precisava de um conhecimento específico, aí teve uma época que era o generalista, agora você precisa de ser os dois. Você precisa ser muito bom em alguma coisa e entender um pouquinho de um tanto de coisas. É esse o profissional que as empresas querem. Não querem aquele profissional que só sabe responder daquilo que ele faz. Tem que ser uma pessoa que consegue olhar em volta e saber ligar as informações para conseguir, no seu trabalho, naquilo que ele faz de melhor, de mais pontual, conseguir inovar. Né? Hoje em dia, para inovar na sua função, seja um serviço, seja um produto, você precisa conhecer o que está em volta. E conhecer o que está em volta subentende ter conhecimento geral. E esse aprimoramento, gente, tem que ser contínuo, ok? Essa é uma exigência das empresas.
Não adianta só fazer um curso de engenharia e nunca mais buscar nenhum conhecimento atualizado sobre engenharia. Estudar design e não acompanhar todas as novidades que o design vai trazer, arquitetura, isso para todos os outros cursos, tem que continuar se aprimorando. E aí tem a questão das habilidades. Além de ter uma formação acadêmica, uma formação teórica boa, você precisa ter algumas habilidades que outras empresas exigem. Entre elas, eu resumi algumas aqui. Tem que saber trabalhar em equipe, que é uma coisa que os nossos jovens estão trazendo para o mercado agora uma certa dificuldade. Eles estão acostumados a ficar sozinhos nos seus quartos, as famílias não almoçam mais. Eu me lembro que na minha época, meu pai era muito rígido, o papai hoje já morreu, o papai era muito rígido, até os meus 15 anos nós almoçávamos, jantávamos e tomávamos café da manhã todos juntos. E nós somos 8 filhos, então assim, aquela mesona, e ninguém podia se levantar enquanto todos não terminassem de comer. Era uma hora em que papai e mamãe nos obrigavam a contar o que a gente fazia, a entender o que o irmão estava fazendo. No dia seguinte, papai perguntava o que tinha acontecido, se era uma prova que ia fazer, se era um trabalho que ia apresentar, seja lá o que for, que compromisso que fosse, no dia seguinte tinha que explicar. Então a gente conversava muito. Hoje é muito comum casas que têm 5 televisões, uma em cada cômodo. As pessoas não comem mais juntas, não almoçam, não lancham, mal se encontram durante o dia. Essa questão de trabalhar em equipe, apesar de nós estarmos com as mudanças que a gestão empresarial, principalmente no que tange ao trabalho das pessoas, mudou nos últimos anos, os novos profissionais estão levando uma dificuldade grande para dentro das empresas, porque eles não estão acostumados a se socializar. E aí as famílias pensem, o que vocês pais podem fazer para mudar isso? De que maneira você consegue preparar o seu filho para daqui a 4 anos, 5 anos, 3 anos, estar no mercado trabalhando com competência, sabendo interagir. O que é trabalhar em equipe? É entender o limite do outro, entender o seu, conseguir lidar com a diversidade. Porque uma equipe, quanto mais diversa ela for, melhor ela será para o líder daquela equipe, para o resultado que aquela equipe tem que gerar. Só que isso, gente, dá um trabalho, né? Quem aqui é líder de equipe, quem é coordenador de uma área na empresa, sabe que se não tomar muito cuidado, se não se policiar, na hora de montar a sua equipe, você acaba escolhendo quem? As pessoas com quem você se simpatiza, as pessoas de quem você gosta mais, aquelas que o seu santo bateu o dele. Só que isso está errado, não são pré-requisitos para a montagem de uma equipe dentro de uma empresa. E, no entanto, o que está acontecendo é que nós temos dificuldade de trabalhar em equipe. Nós temos dificuldade de entender o não, de aceitar uma discordância. A gente quer pessoas que pensem como a gente, para evitar o estresse, porque já tem tanto estresse que a gente não consegue evitar, que dentro da equipe, os líderes estão repetindo um erro. Então, o seu filho está pronto para lidar com diversidade? Como é que você olha no dia a dia, na convivência dele com a família, com os amigos, na sua casa, fora, quando você pode acompanhar numa viagem, numa festinha de aniversário, num encontro? Você observa se o seu filho dá conta de lidar com a diferença? Tenta ajudá-lo. E você, profissional, busque em você. Se você não tem pai e mãe para te ajudar, busque isso você. Comunicação. Nós vamos falar mais para frente um pouco mais de comunicação. Mas eu não conheço um profissional de sucesso que não tenha tomado conta da sua comunicação de forma eficiente. Sabe aquela história de você saber muito, mas ninguém compartilhar o que você sabe? Sabe aquela história de você saber muito? Vocês, com certeza, conhecem amigos, parentes, colegas de trabalho, que são pessoas assim, puxa, tão capacitadas, e ninguém enxerga, nunca receberam uma promoção, não conseguem encontrar o seu espaço no mercado. O que está acontecendo com essas pessoas? Eu posso garantir que comunicação é um problema que essas pessoas têm. Ou comunicação em excesso, aqueles que falam pelos cotovelos, ou aqueles que não conseguem abrir a boca, que não conseguem se posicionar numa situação crítica, que tem medo de dar opinião, que tem medo de questionar a opinião de alguém, até superior a eles, ou de igual, ou um par, não importa. Então essa questão da comunicação é muito séria, e dentro de casa que se aprende a se expressar. Pais e mães são fundamentais em tudo que se fala no ambiente empresarial. A carreira de uma pessoa, e olha, eu já treinei tantos jornalistas nessa vida, e pelo desempenho que eles tinham em sala de aula, eu conseguia saber quem é que tinha melhores pais e mães, aqueles mais presentes, aqueles que ainda trabalhando o dia inteiro conseguiam prestar atenção no seu filho. Isso era muito claro, porque nós tínhamos uma convivência muito boa, eram estudantes, pai e mãe estavam sempre ligando para dar uma satisfação de alguma coisa, ou querendo saber como os filhos estavam. Gente, era muito claro na carreira daqueles estudantes quem eram os que tinham maior assistência da família, dos pais e das mães. Era muito claro. O papel de vocês é absolutamente fundamental.
A faculdade tem muito a ajudar e tem um papel enorme na formação profissional do seu filho. Mas ela, tem até uma professora que falou isso aqui mais cedo, foi você, isso, de arquitetura, né? Andréia, né? A Andréia falou isso. A faculdade tem muito para fazer e cumpre o seu papel. A FUMEC cresceu absurdamente, hoje é uma das maiores universidades do país. Claro que foi enxergando o papel dela. Ninguém cresce gratuitamente, ninguém se torna tão grande errando tanto. Então, com certeza, ela acertou muito mais do que errou. Errar faz parte de quem corre risco também. Então, tem que deixar seu filho errar. Eu me lembro que outro dia eu entrevistei lá no meu programa, na televisão, uma pessoa que deu uma polêmica, eu recebi tanto e-mail de pai e mãe, ficaram bravos. Foi o Fernando Dolabella. Vocês já ouviram falar dele? Quem é da UFMG aqui? Vários são, né? Oriundos da UFMG. Acho que você disse que era da UFMG, não é, professor? Não? Quem falou aqui? Ah, foi de cá. Isso, o senhor. De óculos também, eu confundi. Ele chegou a conhecer o Dolabella, professor da UFMG. Ele foi o precursor no Brasil na montagem da cadeira de empreendedorismo na Faculdade de Informática do BCC, né, a Ciência da Computação, na UFMG. Depois essa cadeira ganhou outros cursos no Brasil inteiro, é autor de vários livros, inclusive de um muito famoso, que já virou pretendido do vestibular, que foi O Segredo de Luísa. E ele fala que o problema do empreendedorismo nas profissões, esses profissionais, tanto de desempregados, bem formados, em boas escolas, bons diplomas, e que não conseguem encontrar trabalho. Por quê? Falta a eles uma visão empreendedora. E ele diz o seguinte, a culpa é da mãe, que quando o menino quer tentar subir na árvore, a mãe não deixa. Ele tem medo dele cair e quebrar a perna. Ele ganha um brinquedo eletrônico bacana, quer desmontar o brinquedo, a mãe não deixa, porque custou 300, 500 reais, não pode. Então eu recebi muito e-mail bravo de pais e mães contestando isso. Mas pensa um pouquinho se não tem verdade nisso. Eu tive a felicidade de ter pais e mães que deixavam a gente fazer assim, 1000 experiências. Meu pai tinha uma oficina, tipo a do vovô Gepeto, aquela oficina de marcenaria enorme, que no final de semana todos os filhos iam para lá, a gente ficava em excursão. A tarde inteira de sábado nós ficávamos na oficina do papai. Podíamos fazer o que quiséssemos, menos mexer na serra elétrica, que isso era ele que fazia. E na hora que estivesse faltando 15 minutos para o horário acabar, porque a mamãe chamava para lanchar, a gente tinha que arrumar a oficina inteira. Então as noções de disciplina, de convivência, de trabalho aqui, tudo isso é dentro de casa. A faculdade não tem tempo para isso, ela pode aprimorar, né, nas atividades, nas experiências que as aulas permitem aos alunos, aos estudantes. Mas pai e mãe tem tanta maneira, eu digo que mais importante do que às vezes fazer uma graduação seria fazer um curso para ser pai e mãe. Porque pai e mãe tem tanta influência no que vem a seguir de um bebê, vocês são absolutamente determinantes pelo futuro das suas crianças. Os adultos, os profissionais que estão no mercado, um dia foram criados, e todos os valores que são colocados na cabeça da criancinha, lá bem pequenininha, são oriundos de vocês. Então reflitam muito sobre tudo isso e como vocês podem ajudar. E o terceiro item é comprometimento. O que é isso? É muito comum profissionais que não estão nem aí. Vão lá, fazem o seu horário de trabalho, 6 horas, 8 horas, muitos 12, 14 horas, mas não se preocupam se um projeto que eles fizeram, que, por exemplo, vai para uma feira ser lançado, e não se preocupa em ligar para os colegas que foram levar o projeto para apresentar, se deu certo, se não deu, se faltou peça, se não faltou, se o cliente gostou, se não gostou. Então, o que está faltando aos profissionais é entender que cada coisa que ele faz é como se fosse dele. Ah, da empresa, não vou ficar trabalhando tanto assim para o patrão. Aí tem aquela história, né? Eu trabalho mal porque ganho pouco, se eu sigo esse conceito, eu vou continuar ganhando pouco, porque ninguém vai me olhar com outros olhos e vai me dar uma oportunidade de eu ganhar mais. Então, sensibilize os seus filhos que, infelizmente, é assim mesmo. Primeiro, eles têm que mostrar serviço para depois o mercado reconhecer. Tem muita gente batendo na porta das empresas. Por que elas vão querer o A ou o B? E por que elas vão continuar com A e B depois de determinado tempo? Serão aquelas pessoas que conseguiram mostrar mais garra, mais comprometimento com tudo. É agir como se fosse o dono da empresa, sim. Ah, não vai ganhar todos os dividendos? Não vai. Esse é o mérito de quem fundou, de quem investiu, de quem se arriscou. Ele vai ganhar mais. Mas tenta negociar a participação dos lucros. Hoje é tão comum as empresas entrarem nessa seara, porque já descobriram que para segurar os melhores talentos, eles vão ter que ganhar mais. Então não fique esperando o seu chefe um dia acordar, o dono da empresa, e ter essa ideia. Começa a provocar essa situação, ajuda o coordenador da sua área, fala para o seu filho a pensar como é que vocês podem ter participação dos lucros do departamento, da empresa, do setor, da filial. Tenta trabalhar com a cabeça do dono. Vocês vão dar conta de fazer isso com seus filhos. Ajudem.
Postura profissional e ética. Vou contar uma historinha rápida. Ética é uma questão, assim, que varia muito de pessoa para pessoa. Não existe uma ética universal. Não existem valores que sejam totalmente universais. Existem valores mais regionais, dependendo da sua cultura. E a ética, outro dia eu tive uma experiência que eu fiquei assim, boquiaberta. Eu há pouco tempo estava olhando um apartamento para comprar, e aí eu quis preferenciar a agência da Caixa Econômica Federal, que uma parte ia ser financiada, que essa imobiliária da qual eu estava comprando o apartamento tivesse aquelas negociações básicas, o escritório mais perto, que eles mandam todos os contratos lá. Então eu perguntei qual que era o escritório da Caixa e peguei o nome aí inclusive pedi uma sugestão do despachante e da agência da Caixa para tentar fazer indicados pela imobiliária para ver se as coisas andavam mais rápido, né? E aí eu liguei para o despachante e descobri que o despachante era funcionário da Caixa e que ele atendia como despachante na mesa dele de funcionário da Caixa, no horário dele de funcionário da Caixa. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, eu não quero esse despachante trabalhando para mim. Estou pagando ele primeiro 2 vezes, né? Como funcionário público e como despachante. E estou estimulando uma ação ilegal. Voltei para a imobiliária, acabei arrumando outra, a caixa de um filho de uma amiga que era gerente. Voltei para a imobiliária e fui contar isso para a gerente que me indicou ela pessoalmente. Falei, olha, você sabia que esse despachante que você indicou, ele é funcionário da Caixa e ele atende os clientes que você manda na mesa da Caixa, com o uniforme da Caixa, o crachá da Caixa, no horário que ele trabalha na Caixa? Ela falou, sabia. E falei, você não acha isso estranho? Não, por quê? E, gente, olha que coisa, né? Para mim isso é um valor chocante. Está estimulando um ato ilícito e ela não se dava conta. E aí ela deu um exemplo, acrescentando de que ela fazia a mesma coisa. Por exemplo, ela tinha alguns imóveis que ela vendia que não tinham nada a ver com os imóveis da imobiliária que ela representava. Eu falei, e seu chefe não acha isso estranho? Você atendendo o seu horário de trabalho ao cliente que é seu, usando o telefone da imobiliária, o tempo que a imobiliária contrata de você todo dia, todo mês? Não, ela não achava. Então, está vendo como essas coisas de ética e de valor depende de pessoa para pessoa? Por isso que não fica esperando que o seu filho tenha isso de fora. É você, pai e mãe, que tem que dar. É dentro de casa quem tem que descobrir que roubar é feio. Que jogar papel no chão, né? O Lula ontem deu um exemplo trágico, não sei se vocês acompanharam, ainda ficou tão bravo com a imprensa, que em vez de dar notícia do local que ele estava, da usina, se não me engano, era uma usina, né? Era uma usina hidrelétrica? Uma hidrelétrica? Era uma usina. Que ele estava inaugurando ontem, e os jornalistas, em vez de dar atenção para a usina que estava sendo inaugurada, deram para o papel que ele jogou no chão. Um presidente da República que acha que é pequeno o ato de jogar um papel no chão. E pior, diz que dentro do escritório dele, né, do gabinete dele, que ele fuma à vontade, se esquecendo que em locais públicos, prédios públicos, é proibido fumar. Então, como é que o nosso presidente da República, com todo o mérito que o Lula tem, 80% de aprovação, consegue dar um exemplo desse? Pais e mães, que exemplo você está dando para o seu filho? Será que aquele descuido, quando você chega muito cansado, quando você está com dor de cabeça, estressado, você se esquece que tem seu filho te olhando, não importa a idade dele. Não importa se ele já passou daquela fase de esponjinha, né? Que a criança anda muito novinha, vai absorvendo tudo que vê, tudo que ouve, e repete com você com uma fidelidade absurda, né? Daí a 2 meses estiver fazendo diferente do que você ensinou, fala, mas pai, mas mãe, você não falou que era assim? O adulto, o adolescente, ele também presta atenção em vocês. Então, que exemplo vocês estão dando para eles? Verifiquem isso e ajudem esse futuro profissional de sucesso. É dentro de casa que ele nasce, é dentro de casa que ele começa a se formar. E outra coisa que as empresas querem é o seguinte, percepção de ambiente. O que está acontecendo, por que está acontecendo, se está prestes a mudar, se já mudou, quando vai mudar. Os profissionais, em geral, por que são poucos líderes que nós temos dentro das empresas? E esse é um grande problema que hoje a gestão empresarial sofre. Há poucas pessoas preparadas para liderar, que dão conta de si e de mais uma pancada de gente junto, observando, olhando, estando atento, corrigindo, cobrando, estipulando metas, corrigindo as metas. Ser líder não é fácil. Eu me lembro de uma palestra que o Tom Peters fez em Belo Horizonte. Quem aqui assistiu pelo Palácio das Artes, dentro do Gestão do Futuro? Deve ter uns 4 anos, 5 anos, que ele veio. O Tom Peters, vocês conhecem hoje, um guru, é americano, e é um guru que fala de vários assuntos, mas entre eles ele fala de marketing e de liderança. Principalmente liderança, Tom Peters fala muito. E ele, me lembro no palco, ele é gordinho assim, ele é bem showman, anda de um lado do outro, correndo. Aí teve uma hora que ele falou da liderança, que ele virou e falou assim, escolheu ser líder? Agora aguenta, porque é difícil ser líder. Ninguém cai de paraquedas num cargo de liderança, não. Se você não está pronto, diga não.
Ah, eu não escolhi ser chefe de departamento, escolheu sim, porque podia ter não aceitado. Aceitou, tem que entender a responsabilidade de ser líder de você em primeiro lugar e dos outros. As pessoas vão depender de você para rumos, para decisões. O que eu tento nessas palestras é mostrar que o liderado também tem que ter postura de líder. Que ele não tenha da liderança coletiva, porque essa responsabilidade é do líder da área, mas em algum momento ele pode ter a responsabilidade da liderança situacional. Se ele é coordenador de um projeto, cabe a ele coordenar os demais colegas. Quem tem essa postura, gente, o profissional que dá conta de ter isso, e repito, é dentro de casa que o estudante aprende e consegue ter confiança nele para conseguir ser líder lá fora. Vocês têm uma imensa responsabilidade nisso. Pensem muito nisso hoje e tentem descobrir formas de transformar isso que nós estamos aqui. Os estudantes que já estão aqui, mas que são a minoria, nós temos pais aqui em maioria, em quantidade aqui no auditório, que vocês consigam descobrir como que você, no dia a dia, na convivência que você tem com seu filho, com os seus filhos, que eles têm entre si, com você, como você consegue passar o que as empresas estão precisando que ele seja daqui a pouco, assim que ele pegar o diploma, ou mesmo como estagiário, ele já começa a ter uma convivência importantíssima no ambiente empresarial, e muitas vezes é o estágio que vai garantir o emprego dele. É uma passagem importante e marcante por qualquer empresa, seja pequena ou grande, que vai garantir que ele fique no mercado. Quantos estagiários são contratados? Quantas histórias eu já contei de antigos estagiários que se tornaram presidentes das empresas onde eles trabalham hoje? Eu estou terminando de escrever um livro, na verdade ele está na fase de edição, vai ser lançado agora no comecinho de dezembro. E a apresentação do livro é feito por um executivo que eu admiro muito, que é o presidente da Líder Aviação. Alguém conhece? Ele se chama Eduardo Vaz. Começou lá como estagiário. Conhece Eduardo Vaz? Trabalhou com ele? Não. Hã? Seu irmão, olha só. Conversei com ele. Chegou de viagem agora, machucou o dedo, né? Ele está convalescendo lá do dedo, mas já está com a mão na massa. O Eduardo, eu admiro ele muito. E já gravei várias entrevistas com ele, uma delas foi contando a trajetória dele de estagiário a presidente da maior empresa de táxi aéreo da América Latina. Então, olha só, claro que tem espaço nas empresas para você causar uma excelente boa impressão e de estagiário se tornar um profissional fixo com cargo de liderança em evolução contínua. Essa percepção do ambiente é uma coisa muito séria. Na minha faculdade de comunicação, eu sou oriunda da UFMG, é um curso muito bom, premiado, mas tem sérias deficiências, porque tem deficiência. A faculdade tem uma diferença do mercado de trabalho. Esse esforço que a FUMEC faz, né, com eventos como esse, com as atividades em sala de aula, para conseguir aproximar a teoria da prática, isso é extremamente louvável. A FUMEC é uma das que faz isso melhor aqui em Belo Horizonte. Então isso tem que ser considerado. Isso é ponto para vocês que escolheram essa faculdade, porque é difícil. Há um hiato natural. Então não fica achando que o aluno vai sair daqui prontinho, do jeitinho que o mercado quer. Não vai. Por isso que o estagiário é fundamental, é a outra ponte que ele precisa para conectar a teoria de sala de aula até a prática, né? Porque os laboratórios permitem também ter atividades práticas aqui, que ele já leva isso para o mercado, mas essa ponte ela é extremamente necessária. Então essa ponte ela é feita pelos exercícios, ela é feita pela percepção. E essa questão de perceber o ambiente, o aluno tem que ter, na minha área, por exemplo, que é um problema, a gente sai da faculdade entendendo que coluna social não deve ser lida. E coluna social é um produto menor do jornalismo. Eu vou contrariar todos os meus professores e vou dizer para vocês o seguinte: comecem a ler o jornal pela coluna social. E sabe por quê? Vocês vão entender uma notícia que está lá no caderno de economia quando você souber quem foi o padrinho de quem no casamento. Se você não conseguir fazer essas ligações que são subjetivas, elas não estão escritas, você pode não dar conta de se posicionar onde você está. Escolher a empresa certa, escolher o departamento certo, escolher o segmento de atuação no mercado. Não desprezem a informação. Aí é uma vantagem da minha área. Nós entendemos que informação não tem dono e que hierarquia não necessariamente garante uma informação mais pura. O que isso significa? Quando eu chego para fazer uma matéria com uma empresa, é claro que o presidente daquela empresa faz parte da minha matéria. É muito raro eu ter uma pauta que possa prescindir da presença do presidente. Mas às vezes a melhor informação, entre aspas, com esse melhor, aquela que naquele momento é a mais interessante, ela vinha do porteiro da empresa, ou é da moça do cafezinho. Então, informação não tem dono não, gente. Informação é situacional, ok? Você agora tem a melhor informação. Experiência não dá informação para as pessoas. Porque sabe por quê? Você tem aqui, mas não sabe transformar isso em ação. Então, a informação depende de uma análise, não só de uma experiência. Então, fica ligado nisso. E a capacidade de ousar e decidir.
Eu falei daquela faculdade que demitiu sua equipe de gerência, seu corpo gerencial e diretivo, porque ele não conseguiu lidar com a mudança. Isso é fatal. As empresas não querem profissionais amedrontados. Chega o rapaz da TI, olha, vamos fazer uma mudança no seu computador, aí você já olha de cara feia para ele. Semana que vem você pode dar um apoio no departamento de contabilidade, ou então você pode ir lá para a produção, e aí o profissional fica de cara feia. Por quê? Porque tem medo de errar. De novo, pais e mães, cabe a vocês tirar o medo do estudante de errar. É dentro de casa que ele vai ter a coragem de experimentar, prepara antes, tenta fazer, não deu certo, não desmorona porque errou. Chega no mercado, não tem paciência, muitas vezes não tem perdão. Então, se ele não aprender a errar dentro de casa, se preparar e lidar com erro, pode ser que no mercado seja tarde demais. As empresas têm que andar rápido, elas têm que gerar e criar resultados cada vez mais rápidos. Jadilson, passa para a gente, por favor. Avançando aqui, eu coloquei esse carrinho de supermercado e lotado de coisas, e aí você se pergunta, né, diante das exigências para formação teórica, formação acadêmica e habilidades que esse profissional precisa levar para o mercado, onde é que ele vai conseguir tudo isso, né? Já falei um pouco da presença da família, da importância da família na formação de um profissional. E aí a gente continua dizendo o seguinte, eu falo isso aqui para os profissionais, essa aqui é uma tela que eu falo muito para os profissionais e faço muita palestra para estudante e para empresas. Se pai e mãe puderem ajudar, olha, é o melhor dos mundos, é o ideal. Se a faculdade orientar, perfeito, porque nem toda faculdade faz como a FUMEC faz. Nem toda universidade tem esse papel, tá? Tem universidade que escolhe mal o seu corpo de professores, seu corpo docente, e aí os alunos perpetuam essas deficiências no seu diploma, na hora que vão para o mercado. Se a empresa tiver a política de investir em profissional, agradeça e aproveita tudo. Outro dia uma profissional me encontrou na rua, ela assiste muito o programa, falei, você fala muito desse investimento das empresas, e eu queria muito fazer um curso na minha área, mas a empresa não quis pagar. Era o curso que eu mais queria na minha vida, que era o curso de letras. Que ela trabalha meio relações públicas dentro da empresa, ela cuida um pouco da área de comunicação e também da área de qualidade, fazendo os treinamentos para certificações da ISO 9001 e ISO 14000. E aí ela falou, a empresa não quis pagar. E hoje que ela terminou de fazer o curso, ela é requisitada o tempo inteiro para fazer edição de texto da empresa inteira, que é uma empresa grande, com filiais fora de Minas Gerais. Ela fala, olha, a empresa não soube acreditar em mim, porque aparentemente o curso de letras não estava na minha área. Então essas coisas vão acontecer, tá? A empresa tem o direito, inclusive, de errar. Os líderes têm, inclusive, o direito de errar. Então, às vezes, a gente cobra demais do líder dentro da empresa, achando que ele tem que sanar todas as questões, todos os problemas, mas não é bem assim, não. Então, esteja preparado, inclusive, para a falta do outro. Porque na falta dele, para que você não se prejudique. Tem muita gente, muitos de nós profissionais, que fica esperando o chefe mandar. O chefe não manda, você não faz. Você não tem iniciativa, você não ousa, e com isso você só vai perdendo o seu brilho e a possibilidade de evoluir na sua carreira. Continuando, e aí eu ponho esse globo aqui na mão dessa menininha, porque eu digo para os profissionais que, olha, se papai e mamãe ajudarem, lindo, maravilhoso, se a empresa conseguir investir em você, se a faculdade for além do papel dela, perfeito, mas a responsabilidade é sua, ok? Entenda, você profissional, vocês que estão aqui na sala, você estudante aí que fez uma pergunta mais cedo, essa eu te achei muito novo, quantos anos você tem? 19 anos, puxa vida, eu achei até que você tinha menos, viu? Carne de menino mesmo. Então, assim, está aqui cuidando da vida dele, está desamparado. Teoricamente, não está com pai nem mãe, está aqui cuidando da vida dele. Ah, vocês estão aí! Por que você sentou longe do pai e sua mãe? Ele estava na aula primeiro. Ah, que bacana que vocês estão aqui, viu? Muito bom. Achei que você estava sozinho. Estava longe? Isso aqui é para você, tá? É o seguinte, não reclama não. Cuida da sua vida, porque seu pai e sua mãe te amam, mas eles também têm mais o que fazer. Então aproveita essas palestras, aproveita tudo que a escola coloca à sua disposição e cuide de você, do seu futuro. Jadilson, vamos avançar. Resumindo para vocês, dentro da teoria de marketing pessoal, que na verdade é bem prática, eu não gosto nem de usar a expressão marketing pessoal, de tão batida que ela ficou. São 5 pilares para o desenvolvimento de um profissional que vocês não conseguem abrir mão deles. A gente pode falar que de trás para frente, de frente para trás, pelo menos um deles vai garantir o sucesso de qualquer profissional que vocês conhecem. Comecem agora a fazer uma checagem na sua lembrança aí. Aparência, conhecimento, comportamento, comunicação e relacionamento. São coisas diferentes, muitas vezes uma depende da outra. Eu não conheço nenhum profissional de sucesso, seja ele de carreira autônoma, seja ele um PJ, seja ele um prestador de serviço de qualquer ordem, seja ele dono de uma empresa, que não tenha uma aparência bacana ou conhecimento aprimorado, avançado, aquela pessoa que se destaca pelo conhecimento,
ou que tenha um comportamento primoroso e por isso se aproxima mais facilmente das pessoas, ou que tenha uma habilidade de comunicação maravilhosa, ou que tenha relacionamento, capacidade para ter uma boa rede de relacionamento. Não tem condição de você chegar no sucesso sem um desses 5 pilares, ok? Precisa dos 5? Não. Pelo menos 2 vão te garantir uma visibilidade muito grande na sua carreira. De todos eles, qual é o mais fraco? É a aparência. Porque a aparência, ela vinga e ela é fundamental no primeiro contato. Até o segundo. Passou daí, é relacionamento. Então, agora você tem que tomar muito cuidado com o seguinte, você pode, na primeira impressão perdida ou mal provocada, aquela imagem que você queria apagar, o cara que, sabe, o que aconteceu com um amigo meu? Outro dia estava indo para o processo de seleção, e era extremamente estourado. Estava empregado, mas estava buscando uma outra oportunidade e era uma forma de conciliar. A caminho do local, ele estava já na última etapa, em fazer entrevista tanto com o psicólogo, coordenador do processo, quanto com o gestor, que estava com a vaga em aberto lá dentro da empresa. Quando ele estava indo para o processo de seleção, ele bateu o carro. E aí perdeu a paciência, estava nervoso, estressado, morrendo de medo, aquele nervosismo, aquela tensão natural de processo de seleção. E ele demorou um pouquinho, se atrasou, xingou o cara que bateu nele lá de todo quanto é nome, se vocês puderem imaginar, foi para o processo de seleção. Quem era o gestor da vaga? O motorista do carro que bateu nele. Imagina se ele passou da entrevista. Falta de comportamento. O mundo, gente, é pequenininho. Quanto mais você viaja, mais você descobre como o mundo é pequeno. Antigamente, a gente podia viajar para o exterior e encontrava poucos brasileiros lá, né? Hoje você fala português a troco de nada. Em qualquer trem europeu, inglês, americano, vai lá para a Austrália. Gente, tem brasileiro em qualquer lugar. O mundo está cada dia menor. Você vê qualquer acidente aéreo, qualquer acidente de maior, qualquer catástrofe hoje no mundo, tem brasileiro lá. Não importa a pontinha do mapa mundi em que essa pessoa estivesse. O mundo está pequeno, nós estamos andando muito mais, as empresas estão migrando seus funcionários, seus profissionais para tudo quanto é lugar. A imigração hoje é uma realidade, a imigração é uma realidade enorme. O mundo está cada dia mais amplo de oportunidades para qualquer profissional. Ontem no meu programa, inclusive, eu fiz uma matéria muito interessante, entrevistando 2 Ricardos, Ricardo Perrone e Ricardo Vargas. Um é especialista em projetos, trabalha com empresas do mundo inteiro, o outro é consultor de empresas na área de petróleo. E a pergunta para eles foi sobre o jeitinho brasileiro. De que forma o jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, ajuda ou atrapalha um profissional que quer ter sucesso no exterior? Essas respostas foram muito interessantes. Resumindo, o profissional brasileiro realmente ele leva, pela sua paixão, pelo jeito de ser extrovertido, pela alegria, pela benevolência, pela solidariedade, pela forma amigável com a qual ele se relaciona, ele leva vantagem sim. Onde é que ele perde? No improviso. Ao mesmo tempo em que o improviso, em algum momento também, um dos consultores lembrou que o FMI, por exemplo, dá preferência a diretores brasileiros quando tem que mandar para países em turbulência econômica ou política. Porque nós temos experiência em problemas econômicos. Então, se o país está muito conturbado, é um diretor brasileiro do FMI que costuma dar jeito na situação. Não é um americano, não é um europeu, muitas vezes, que vai resolver a situação. Então, tem vantagens. Mas eles dizem o seguinte, cuidado com o improviso. No momento de situação crítica, você improvisar é perfeito. É aí que o brasileiro ganha, genial. Mas na rotina, improvisar é faltar com planejamento e aí é menos competência. Então, tomar cuidado com isso. Vamos avançar um pouquinho. Aqueles 5 pilares ali, eles funcionam alinhados, hora de um jeito, hora de outro, hora em dupla, hora 3, da maneira que cada um também se sente mais confortável. Esse copinho aqui é de água para mim? Posso tomar? Deixa eu aproveitar que está na hora aqui. Esses 5 pilares trabalham de uma forma que é o seguinte, não basta você ter aquelas 5 qualidades. Hoje em dia não basta, e aí é que eu digo aquela hora que eu pedi a vocês para lembrar dos seus amigos que sentam com vocês no restaurante, na mesa de bar, vai na sua casa de visitar, tem ideia para tudo, quer salvar o mundo de pelo menos umas 10 maneiras, tem respostas rápidas para resolver o seu problema que você está vendo com o seu filho, que você está vendo na sua empresa, mas são pessoas que não se capacitam, não agem, não tomam as decisões certas no dia a dia. Porque não importa que você seja, se você não parecer
que é, para as pessoas, você está perdendo uma oportunidade de ser conquistado, de ser pensado da multidão. Porque as pessoas não vão perder tempo, ou não vão investir tempo, se você prefere assim, tentando descobrir tudo que você pensa, tudo que você sabe, tudo que você pode contribuir. É você, profissional, que tem que chegar para a empresa e saber se comunicar, saber entender, olha, está precisando de mim ali, olha, por favor, eu acho que eu posso contribuir aqui fazendo isso, isso e isso. Você fica esperando o seu chefe falar, você fica esperando o dono da empresa falar, o seu gestor, o seu líder, o seu colega te dar um toque. Não pode. Não basta que você seja, você tem que parecer que é. Jadilson, vamos avançar mais um pouquinho para a gente avançar. Eu não sei de tempo como é que nós estamos. Nossa, vamos andar muito rápido. Eu quero provocar vocês agora com um tema que é fascinante, que vem da publicidade, mas que o jornalismo também usa maravilhosamente bem, que são os estereótipos. A gente não dá atenção para os estereótipos e os estereótipos nos comandam e a gente não tem ideia disso. Então vamos lá. Vamos passar agora as telas, por favor, Jadilson? Dá uma olhadinha nessas duas fotos. Ali tem uma luz entrando, não sei se está dando para vocês verem direitinho. Duas moças. Me responda, quem que é a recepcionista de uma grande empresa? Essa mocinha simpática do lado de cá? Ou aquela lá com cara de brava, cabelinho desalinhado? A da esquerda. Não tenham dúvida. Isso aqui é estereótipo, ok? Você não vai querer contratar aquela para ser a recepcionista da sua grande empresa. Jadilson, avança pra gente. Qual delas é mãe? Aquela loura bonitona? Ou essa senhora morena aqui, mais centrada, que não tem cara de mulher fala? Quem é a mãe? Quem você olha logo de cara e fala, não, aquela lá não pode ser mãe, tão linda assim, né? A vida nem tocou aquela moça, não estragou nada. Você pensa que essa de cara, né? Porque mãe sofre. Só que você não tem parâmetro nenhum para isso. Essa informação que a gente bate o olho e resolve é base em estereótipo. De onde vem isso? Das propagandas de 30 segundos que são exibidas hoje cada vez mais. A mesma que vai na Europa, vai aqui no Brasil, a mesma que vai no Brasil, vai para os Estados Unidos. A comunicação está cada vez mais globalizada. Você tem 30 segundos para vender uma ideia de um carro fabuloso. Não tem tempo de explicar o que o carro faz, deixou de fazer. Um produto qualquer. A publicidade, ela é mestra em usar os estereótipos, porque são imagens que estão no nosso inconsciente coletivo, nos códigos sociais, nos signos, como vocês queiram chamar, que desde criança nos ensinam, nos desenhos animados, nas histórias que nos contam, na forma como a avó passou para a mãe, que passou para o filho, que a bisavó que passou para a avó. São histórias que vão se repetindo, e aí você sabe que certas coisas dão certo, certas coisas não dão. Quer ver um outro exemplo? Muda pra gente, Adilson. Quem que vocês acham que é o empresário de sucesso? O da esquerda. Mas é mentira. O de lá também é, só que na África, aquele senhor faz parte de uma campanha, de uma marca que vocês conhecem, que é a Benetton. Eles mandam para mim todo o material de campanha, e ele é africano, e aquele é o jeitão dele. Só que na nossa cultura, ele é tido como um sujeito maltrapilho, apesar de sorridente e simpático. Está na cara, para nós, a cultura ocidental, que não está muito bacana. Né? Ele, com certeza, se tivesse dinheiro, teria colocado os dentes, mas ele não quis. Não colocou porque não quis. Então, a gente julga as pessoas com base nos estereótipos. Então, quando você olha para o seu filho, você acha que você vê nele os pré-requisitos que o líder, o futuro empregador dele vai ver? Será que o seu filho tem visualmente um comportamento, um olhar, um corte de cabelo, uma fala, posturas e atitudes que combinam com o profissional de sucesso que ele deseja ser e que você, claro, pai e mãe, sonha que ele seja? Dá essa olhada no seu filho e tenta ajudá-lo. Do tênis até o corte de cabelo. É na faculdade que começa a conquistar a confiança das pessoas. Né? Não vai ser depois com o diploma na mão, colocar o primeiro terno, que aí sim o mundo vai olhar para ele. Oportunidade a gente tem o tempo inteiro. Avança mais um pouquinho, Jadilson. Dá uma olhada nessas duas meninas. Quem que você acha que é filho de uma família humilde? A da esquerda. Mas aquela da direita, será que não é? Nós não temos parâmetros. Mas como ela está com o cabelinho mais arrumado, está com uma roupinha bonitinha, tomando um suco bonitinho, né, que tem até uma laranjinha enfeitando, você pelo estereótipo já diz, gente, aquela menina com certeza é mais bem de vida. Mas nós não temos informações sobre isso. Tudo isso é estereótipo. Avança mais um pouquinho, Jadilson. Quem que está mais elegante para a nossa cultura? A moça da esquerda. Mas lá na África, imagina se a da direita não vai fazer uma sucessão. Na nossa cultura, o estereótipo prevalece. Então não adianta a gente ficar achando que vai ficar a vida inteira como profissional usando calça jeans, tênis surrado e camisa de malha, e que o mercado vai olhar para a gente e falar, gente, mas que profissional bacana. A primeira imagem
Vale sim, conta sim. Não quer dizer que tem que usar terno o tempo inteiro, não é isso. Mas você tem que ter uma postura que passe uma imagem de confiança ao primeiro olhar. Depois do segundo e do terceiro, quando você de fato desenvolve um relacionamento, são outros atributos seus, como pessoa e como profissional, que vão vingar naquele relacionamento, naquela relação, ok? Não despreze o estereótipo. Vamos avançar mais um pouquinho. Dicas rápidas para as mulheres nas aparências. A moda é muito ingrata para as mulheres, né? Varia demais, as mulheres enchem os olhos, ficam malucas para gastar, financiam até o que não pode, compram o que não devem e, pior, fazem misturas absurdas. Aqui está um visual bem clássico, não quer dizer que você precise disso, mas olha para essa moça aqui. Não parece ser uma pessoa de confiança para você colocar na sua empresa? Ou aquelas meninas que andam com a barriga de fora, ou as costas quando sentam, a blusa veio aqui. Será que é essa a profissional que você quer para a sua empresa? Não usar gravata com camisa de manga curta. Meia deve ser discreta. Tem consultor de moda que diz que meia combina com a calça e consultor de moda que diz que a meia combina com o sapato. Lembre-se que na hora que um homem se sentar, a calça sobe. Se a meia for, por exemplo, imagina um terno bege, calça clara, sapato preto, que é universal para os homens, não tem erro. Na hora que a calça sobe, o que está aparecendo? A perna, não é? Se a meia for da cor da calça, ela vai desaparecer, porque ela vai se confundir com a perna. Se ela for da cor do sapato preto, ela vai aparecer demais. Então, o conselho mais básico que eu dou, meia combina com a calça. Ok? Se o seu sapato for preto e a meia preta e a calça preta, perfeito, não tem erro nenhum. Que é o look universal dos homens que não querem errar. Meias brancas somente com tênis, esqueça meia com sapato. Ah, o sapato é social, o sapato é esportivo. Esquece. Tem que usar meia mais cor de creme, a cor marrom com a cor do sapato, meia branca é só com tênis, ok? Gravata de listra é a combinação universal. Bichinho, desenzinho, isso é difícil. Você tem que ter uma boa consultora de moda para poder te ajudar, ou um bom consultor de moda. Na dúvida, gravata listrada, que vocês estarão sempre bem vestidos. Não usar camiseta de malha à vontade, muito menos calça jeans a qualquer hora, em qualquer momento, porque isso danifica a construção de uma imagem de um profissional sério de credibilidade. Jadilson, avança para a gente, por favor. Pesquisas recentes mostram que a maior causa de demissão das empresas não é não saber fazer a função para a qual esse profissional foi contratado. É comportamento, excesso de liberdade, desrespeito à hierarquia, indisciplina com horários, falta de postura e falta de ética, tudo que a gente aprende dentro de casa. Hoje em dia o que as empresas querem nada mais é do que a volta de uma boa educação de pai e mãe. Por isso eu estou muito feliz de estar falando para vocês aqui, mas a função de vocês está mais do que nunca na moda e é absolutamente fundamental para qualquer profissional. Avança, Jadilson, por favor. Dentro do conhecimento, eu estou falando de cada um dos 5 pilares mais um pouquinho. A maior biblioteca do mundo triplica o conhecimento a cada 6 meses, que é a Biblioteca do Congresso Americano. Como é que nós vamos, seja em qual área de atuação profissional que nós estivermos, dar conta de acompanhar a evolução do conhecimento humano? Impossível, ok? Entenda que alguma coisa você não vai saber. Por isso que você tem que saber trabalhar em equipe. O conhecimento que você sabe se soma ao conhecimento do seu colega, do seu líder, dos outros departamentos e faz a empresa ser um sucesso. Seja bom naquilo que você decidir ser e tenha conhecimento geral. Esqueça que você não vai saber tudo nunca, ok? Avançando mais um pouquinho. E agora, de qual conhecimento que você precisa dentro desse universo gigantesco? Do técnico, que é da sua área, da cultura geral, tem que entender um pouquinho de tudo sim. Tem que ler um jornal, não é só o caderno de esporte não, rapazes. Não é só o caderno de moda não, moças. Tem que ler o jornal de cabo a rabo. Tem que ter comentário inteligente para fazer na frente do cliente, com seus colegas, numa reunião da diretoria. Tem que ter assunto para puxar a conversa com as pessoas. É assim que você vai fazer rede de relacionamentos, ok? Mesmo que você ame esporte e leia de 3 cadernos diferentes, leia o resto do jornal de pelo menos um jornal que você escolher, ok? Não acabou, não, deixa só mais um pouquinho. Informações subjetivas também, são aquelas que não estão em livro nenhum, que estão nas vivências, nas experiências que vocês têm. Posso continuar mais um pouquinho? Posso continuar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho para a gente encerrar. Vamos lá? Onde está o conhecimento que você precisa? Está espalhado por aí. Você tem leituras específicas, você tem a mídia que te dá informação o tempo inteiro. A cobertura dos Estados Unidos agora na eleição foi um show na mídia brasileira. Todos os detalhes estão cobertos. Então, acompanhe a mídia tem informação disponível para você também. Nas artes em geral, nas pessoas, converse com as pessoas, ouça as pessoas, observe as pessoas. Lá tem muita informação. E nas situações que você possa viver. Avançando mais um pouquinho, esse aqui é um videozinho engraçado, que eu digo que é o bem intencionado, mas mal preparado.
Tem muito profissional assim no mercado, gente. Ele tem muita vontade de acertar, mas só dá na avaliada. Eu fico falando assim mesmo. O nome desse vídeo é Mineiro em Férias. Eu acho uma judiação isso. Avance, por favor, Jadilson. Continuando, dentro da comunicação, ela é dividida. Isso aqui são pesquisas científicas que mostram que, de tudo que se fala na comunicação, aquilo que você está oferecendo ao outro, né, com você sendo o agente, 55% é a sua linguagem corporal, aquilo que fica para as pessoas. 38% é a sua voz e 7% é o que você fala. Moral da história, você pode até falar bobagem, se falar do jeito certo, você emplaca. Então é isso que você precisa levar para o seu filho, ok? Tem que desenvolver retórica, sim, tem que desenvolver a forma de falar. Para isso tem vários cursos que podem ajudá-lo. A oratória é um deles, teatro também ajuda. Vamos avançando, Jadilson. E aí, como é que você melhora a comunicação? É tentando. Não tem outro jeito. Aí eu morro de medo de falar em público. Tem que tentar. No aniversário do seu pai, no aniversário do seu namorado, tenta fazer um mini discurso. Vai tentando. Aproveita as oportunidades familiares que você tem de falar em público para 2, 3, 10, 20 pessoas, para depois estar aqui no palco encarando 300. Esse é o auditório lotado. É assim que se avança na carreira. Você faz isso se exercitando. Você não nasce sabendo falar. Tem pessoas com mais facilidade, pessoas com menos. Mas você vai falar melhor à medida em que exercitar, dominar o português, dominar o tom de voz, a maneira de olhar para a plateia. É assim que você aprende. Não tem outro jeito. É fazendo, como os atletas, que de tanto se aprimorar fazem. É ousando. Eu sou tímido de doer, mas tem que tentar fazer. Eu costumo dizer que os tímidos, eles não são tímidos, eles são egocêntricos. Eles acham que o mundo inteiro está olhando para eles. E aí você não faz nada porque morre de medo das pessoas te criticarem. Se você tropeçar, gaguejar, falar uma palavra errada, as pessoas podem até rir. Naquele momento, dá 2 minutos, elas não lembram mais do que foi acontecer com você. Só você vai ficar o resto da vida amargurando por ter perdido uma boa oportunidade de se expressar e de perder esse medo de falar. Continuando, encarando a plateia, não tem outro jeito, viu? Falar só na frente do espelho, em casa, no banheiro, para treinar, ajuda. Ajuda você a elaborar e exercitar o seu cérebro. Mas pegar para valer é você encarar as pessoas. É assim que você melhora a sua comunicação. Avança, por favor. Trazendo o Peter Drucker, já falecido em 2005, mas o guru da gestão, né, um homem que foi ouvido tanto por presidentes de empresas quanto por presidentes de países, ele dizia que 60% dos problemas da comunicação dentro das organizações derivam da comunicação errada. E agora eu trago mais um videozinho, Jadilson, passa aí. Olha como é que as aparências enganam na comunicação. Quando... Pode passar. Opa, volta. Só dá um playzinho que ele vai. Aí. Como é que a gente engana os outros e a nós mesmos na comunicação? Porque as aparências não querem dizer exatamente aquilo que você achava que era. Olha que talento essa motorista. Loura é só uma coincidência, então não. Ketchup foi pra cara dele. Pode passar, Jadilson. Esse é um comercial que foi passar, exibido lá na Europa. Dentro da rede de relacionamentos, cortou um pouquinho ali, para que serve essa rede de relacionamentos? Por que você tem que se dar o trabalho de conhecer pessoas? Para gerar novas experiências, ampliar oportunidades para você na sua carreira, para aumentar a sua visibilidade profissional e para facilitar o intercâmbio de conhecimento. Conheça engenheiros de outras construtoras, engenheiros de outras indústrias. Troque informações, troque conhecimento, não só com engenheiros, com arquitetos, com designers, com profissionais de outras áreas, com médicos. Faça esse intercâmbio de informação. Continue, por favor, Jadilson. E como criar essa rede de relacionamentos? Aproveitando as oportunidades, criando oportunidades, valorizando as pessoas e sendo disciplinado. Dá muito trabalho ter uma boa rede de relacionamentos, ok? Se vocês quiserem mais informações, meu e-mail daqui a pouco eu vou dar para vocês. Como é que monta uma rede de relacionamentos? Dá trabalho. Mas olha, isso não tem preço para a carreira de um profissional que quer ser bem sucedido na sua carreira. E aí, eu faço uma outra provocação para vocês. Seria maravilhoso se a vida viesse com legenda para todos nós, mas ela não vem. O que significa que nós precisamos prestar atenção àquilo que está acontecendo à nossa volta, aos nossos interesses casados com os interesses das outras pessoas, de maneira que, olha essa cena que vem a seguir, Jadilson, passa para a gente. Imagina essa situação aqui, uma praça de uma cidade qualquer, nós temos ali aquele senhor de boné azul. Passa, por favor, Jadilson. Se eu disser para vocês que ele é o próximo ganhador da Mega Sena, você tem um projeto, precisa de um investidor, você não vai dar uma passada naquela rua prestando mais atenção naquele senhor?
Mas só que ninguém vai te dizer que ele é o vencedor da Mega Sena, que ele vai ganhar e vai estar com dinheiro pronto para investir. Vamos passar uma outra cena. Olha essa passeata. Quem não gosta de passeata, fica organizado com isso, não quer saber de passeata, mas se eu te contar que nessa passeata você vai conhecer a mulher da sua vida, rapazes, vocês não irão lá? Vocês não vão se dar o trabalho de levantar sábado da tarde, lá, tomar um banhozinho e fazer o que seu amigo está te pedindo? Mas a vida não vem com legenda, então você tem que aprender a encontrar suas oportunidades. Dá uma olhada naquela moça linda, loira ali. Você lembra daquela gordinha do colégio? Se você soubesse que ela ia ficar tão gata assim, você não tinha mantido o relacionamento, mantido uma amizade, para que, quem sabe, no futuro vocês pudessem até ser namorados? Mas não, você desprezou a gordinha, olha que gata que ela ficou. E é assim que a vida acontece, você despreza 1001 oportunidades passando, e aí eu faço para vocês, nas suas viagens, nos encontros que você tem, na rua, andando, olha a quantidade de experiência com outras pessoas que você perde porque está com preguiça, porque é tímido, porque acha que ninguém vai dar atenção para as suas ideias. Você até tem o que contribuir, quer fazer alguma coisa, quer falar, mas tem tanta timidez e uma autoestima tão baixa que você desperdiça as oportunidades que a vida te dá. E para a gente encerrar, a minha mensagem para vocês é o seguinte: cuide de você. Em primeiro lugar, senão você não chega dentro da empresa conseguindo oferecer absolutamente nada para eles. Se você antes não for uma pessoa satisfeita, feliz aqui dentro, você não vai ser, em hipótese nenhuma, um grande profissional em nenhum lugar onde você estiver, ok? Então, encerrando, destaque-se da multidão. Essa é a minha mensagem. Tem como você desenvolver diferenciais para que o seu filho ajude nisso, ele possa desenvolver diferenciais e conquistar espaço no mercado, ok? Meu e-mail está em seguida, quem quiser anotar, siga em frente, dá trabalho mesmo, não tem jeito de você não suar muito para conseguir ter uma carreira de sucesso, mas tem jeito. Muito obrigada, sucesso para vocês. Everybody just bounce, bounce, check it out. Everybody just bounce, bounce. Shake it off, 'cause the loving ain't the same, and you keep on playing games like you know I'm here to stay. Shake it off, just like the cats on commercial lights. Really gotta get up out of here and go somewhere. Shake it off, gotta make that move, yeah. For somebody who appreciates all the love I give. Boy, I gotta shake it off. Gotta do what's best for me, baby, and that means I gotta shake it off. By the time you get this message, it's gonna be too late. Gotta change my answering machine now that I'm alone, 'cause right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no sense, 'cause you walked out the door, but it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months, for some reason I just can't get over. And I'm strong